Bom dia a todos, eu sou Carlos Esparta, presidente do CREMERS. Vamos iniciar mais uma atividade de atualização científica junto com a Sociedade Gaúcha de Oftalmologia, junto com os nossos colegas. Agradecer ao nosso presidente da sociedade, ao nosso palestrante, Dr. Stefano Milano, que além de ser oftalmologista, ele é preceptor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Muito obrigado, doutor, agradeço. Tenho certeza que muito vai ser proveitoso essa palestra aos colegas. Vou passar à doutora Isabel, nossa conselheira, médica oftalmologista, também atuante aqui em Porto Alegre, coordenador das câmaras técnicas, do qual falará um pouquinho antes de iniciarmos a palestra. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Agradeço muito, em nome do CREMERS, a presença de todos vocês que estão participando dessa nossa atualização científica, colegas não oftalmologistas, porque o objetivo dessas atualizações e também os propósitos da Sociedade de Oftalmologia é fazer essa interação maior entre as especialidades, entre os oftalmologistas e os colegas que têm áreas afins, como cardiologia, neurologia, endócrino, reumato, clínica geral, porque é de grande importância que esses colegas, ao verem pacientes, especialmente com diabetes, uma das grandes causas mundiais de cegueira, encaminhem ao oftalmologista. A gente sabe que a diabetes, ela causa diminuição da visão nos estágios iniciais e no final, quando ocorre o descolamento de retina e outras alterações na retina, trações, hemorragias, o paciente pode perder completamente a visão e isso pode ser irreversível. E se esse paciente é diagnosticado e tratado num estágio precoce da doença, tudo isso pode ser evitado ou tratado a tempo. Então, é muito importante que os colegas que vejam pacientes com diabetes orientem que a diabetes pode causar retinopatia diabética e o encaminhem ao oftalmologista. Da mesma forma, pacientes com hipertensão arterial sistêmica também podem ter a retinopatia hipertensiva que deve ser tratada. E, principalmente, os colegas médicos que, por acaso, atendem pacientes que foram vistos por profissionais não oftalmologistas, profissionais que estão efetuando o trabalho que seria apenas do médico, infelizmente sabemos que isso existe, e podem deixar passar como deixam inúmeras doenças, especialmente esses profissionais que querem fazer o papel de oftalmologista sem o selo, eles fazem o exame de refração, que é fazer o exame do grau, e o paciente vai embora. Muitas vezes o paciente acha que foi atendido por um profissional médico, quando na verdade nem imagina que aquela pessoa não é médica. E já levando ao assunto da próxima aula, que são os tumores oculares, nós sabemos que a refração é a porta de entrada para a consulta oftalmologista e para a consulta oftalmológica, e que durante a consulta o médico oftalmologista especialista examina a parte anterior do olho, ele mede a pressão dos olhos, faz a tonometria, avalia o filme lacrimal, a superfície ocular, as pálpebras, exclui glaucoma, dilata a pupila, vê se o paciente tem catarata, vê se o paciente tem diabetes ou outras alterações e, inclusive, se o paciente tem um tumor ocular, benigno ou maligno. Nós sabemos que no Rio Grande do Sul, pela nossa herança italiana, alemã, nós temos muitas pessoas de pele clara e temos uma alta incidência de melanomas oculares, tanto coroideus como irianos. E esses tumores ou cânceres são só diagnosticados na consulta oftalmológica. Muitas vezes os pacientes sabem, veem que tem uma pintinha, se é na íris, na coroide isso não é possível ver, e isso só é diagnosticado quando o paciente consulta com o médico e é feito o exame de pupila dilatada, o fundo de olho,
que obviamente não acontece quando ele vai num profissional não médico e que faz o grau do óculos e dispensa o paciente. Então, nós contamos também com o apoio dos colegas de outras especialidades para nos ajudarem nessa luta, também conscientizando os pacientes de que ele deve entregar o exame dos seus olhos apenas ao médico oftalmologista e não a demais profissionais. Então, eu passo a palavra agora ao Dr. Stefano Milano, que vai falar sobre retinopatia diabética, além do anti-VEGF e da fotocoagulação a laser. Dr. Stefano. Obrigado, doutora Isabel. Gostaria de agradecer aqui em nome da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul o convite do Cremers e da Higgs, que muito nos honra, né? E falar de um tema que é extremamente caro a nós oftalmologistas, as principais causas de cegueira do mundo, cegueira irreversível. Eu vou falar da retinopatia diabética, que é uma doença extremamente prevalente no nosso meio, está muito correlacionada a um acesso deficitário à saúde e um diagnóstico tardio da doença, que aí vem a importância do médico oftalmologista no diagnóstico e no tratamento e também na prevenção. Isso entra junto à equipe multidisciplinar da qual eu vou falar. Então, esse aqui é o roteiro básico que eu vou falar. Eu vou focar mais em aspectos gerais de retinopatia diabética e falar mais rapidamente de aspectos específicos do tratamento da retinopatia diabética. Então, a retinopatia diabética, como todos imaginam, né, é um estado hiperglicêmico, onde há um excesso de glicose no sangue. O diagnóstico é feito de diferentes formas, né, com exames laboratoriais. O paciente tem que ter pelo menos 2 exames confirmatórios, né, ou uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, ou um teste de tolerância à glicose maior que 200, ou uma glicemia de jejum maior que 126. Havendo essa glicose aumentada, né, num teste confirmatório, o paciente tem diagnóstico de diabetes, e aí entra o risco da retinopatia diabética, que é a doença da retina, que é a principal complicação microvascular da doença, que pode causar cegueira, né? E se nós observarmos esse mapa aqui, como a gente consegue olhar nessa tabela, nesse gráfico, é uma pandemia de diabetes e, por conseguinte, de retinopatia diabética, né? Se nós observarmos dados brasileiros, né, nós temos um aumento de 55% nos últimos anos, dos quais, dos brasileiros, quase 17 milhões têm diabetes, estando em risco de cegueira, né? Da mesma forma, em outros continentes, a gente observa um tamanho de doença, uma magnitude similar, né? E algo que é bem interessante, e aqui entra a questão da importância da prevenção, é nós observarmos a questão de escolaridade versus incidência da diabetes mellitus, né? Então, se, por exemplo, nós pegarmos pessoas que têm uma escolaridade maior, reparem que a incidência da diabetes mellitus é menor, né? E da mesma forma, observamos que a idade aumentada aumenta essa prevalência dessa doença, né? Então, onde nós podemos focar certamente nos fatores modificáveis, entre eles a escolaridade, que aí entra a questão de políticas públicas de escolarização que certamente se correlacionam com cuidado maior na saúde. E algo extremamente interessante aqui, dados do Ministério da Saúde, é nós observarmos a mudança de parâmetro de causa de morte nos últimos anos, de 90 até 2017. Reparem que em 90, diabetes e doenças renais estavam na 11ª causa de morte por 100 mil habitantes. Reparem que em 2017 já passamos para o 3º lugar, mostrando que a diabetes, sendo algo que podemos prevenir e tratar, nós precisamos focar nossas políticas públicas, pois conseguimos fazer que menos brasileiros morram dessa doença, né? Pode passar, por favor? E por que focar nessa doença, né? É a complicação microvascular mais comum. Então, se vocês observarem aquela foto de fundo de olho ali, né? Então, para médicos não especialistas, para especialistas, né? Médicos não especialistas estão capacitados para fazer o exame de fundo de olho, e aqui entra a importância do exame oftalmológico completo, né? Porque o olho não é apenas o grau do óculos, né? O olho existem muitas estruturas
que estão correlacionadas ao sistema nervoso central e a todo o corpo humano, né? Então, por isso o exame oftalmológico completo, feito por um médico, né, especialista em oftalmologia, é de fundamental importância. Então, se nós observarmos o fundo de olho, o que nós encontramos num paciente com retinopatia diabética, né? Encontramos microaneurismas, microhemorragias, ou seja, sangue que a gente observa, exudatos, que são áreas onde vazou fluido de dentro dos vasos, e áreas de espessamento retiniano nessas fases mais iniciais. O progredir da doença, né, por que isso acontece, né, esse estado de açúcar aumentado no olho, no corpo, né, a hiperglicemia lesa esses vasos e causa todas essas alterações vasculares que repercutem inicialmente numa forma, não repercute na visão e depois pode repercutir na visão, podendo levar à cegueira. Então, todo paciente diabético tem que ter um exame por um médico oftalmologista. E se nós observarmos coortes, né, de diferentes estudos epidemiológicos, nós observamos que a prevalência da retinopatia diabética em populações adultas diabéticas, ela varia, né, de 25%, chegando a poder chegar até 50%. E se nós pegarmos baixa de acuidade visual por retinopatia diabética, pode chegar em até 15% dessas coortes, ou seja, algo extremamente significativo. E aqui vem a importância, né? Se nós tivermos um paciente com diabetes tipo 1, aquele paciente que tem um diagnóstico precoce, que é uma doença mais cedo, que vai levar esse paciente a ter esse estado hiperglicêmico um bom tempo de sua vida, observem que ter retinopatia diabética fica extremamente comum após 10 anos de doença. Reparem ali, um paciente diabético tipo 1, 10 anos depois da doença, ele tem quase 80% de prevalência de retinopatia diabética. E o estágio pior da retinopatia, na qual surgem vasos no fundo de olho e podem levar a hemorragia, descolamento de retina, passando de 10 anos ele começa a aumentar. Quando passam 30 anos, mais da metade desses pacientes tem a forma que mais leva à cegueira. Ou seja, quanto maior o tempo de doença, maior o risco de doença e maior o risco da doença grave, né? Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Então, se nós observarmos o tempo da diabetes mellitus, né, reparem que mais de 20 anos, né, quase todos os pacientes com diabetes tipo 1 têm retinopatia diabética, e deles 1/3 proliferativo, e o tipo 2 segue uma tendência similar, mostrando que o principal fator de risco é o tempo. Então, se o paciente tem 1 ano de doença, é um cenário. Se o paciente tem 20 anos de doença, é outro cenário. Todos devem ser examinados. Mas o mais urgente é o paciente que tem mais tempo de doença, né? E é uma doença que tem e aqui o foco da aula, né, uma abordagem multidisciplinar. Aqui não é só o oftalmologista que trabalha no diagnóstico e no controle dessa doença, né? É uma doença que os clínicos gerais, os nutricionistas, os endocrinologistas, todo mundo tem o seu papel, cabendo ao cuidado ocular do médico oftalmologista, mas todos os médicos e não médicos podem ajudar na questão do tratamento. Então, se nós observarmos ali a hemoglobina glicada, se nós conseguirmos modificá-la em 1%, diminuí-la, obviamente, conseguimos reduzir a retinopatia diabética em 40%. E da mesma forma, vários outros fatores de risco modificáveis, né? Pressão arterial, hiperlipidemia, índice de massa corporal, onde nós conseguimos focar o cuidado da saúde, nós temos que focar porque é onde nós conseguimos modificar. Claro que fatores de risco não modificáveis, como puberdade, que é um fator de risco para a retinopatia diabética, e gestação, nós não temos o que fazer. Mas nós precisamos da abordagem dos clínicos gerais, dos endocrinologistas, para nos ajudar no controle metabólico desse paciente. E por isso que é muito importante o clínico geral, o endocrinologista que recebe esse paciente, nos encaminhar e nós encaminharmos o paciente ao clínico geral. Porque sozinho ninguém consegue tratar a diabetes, né? Pode passar. Pode passar o próximo slide. Então, a fisiopatologia da doença, né, o que causa a retinopatia diabética? A nossa retina, para nós enxergarmos, ela tem que estar seca. E, basicamente, o estado hiperglicêmico, o excesso de açúcar no sangue, vai fazer com que esses vasos sejam danificados
e começa a haver extravasamento de fluido, sangue para a retina, e faltar oxigênio para essa retina. Ela começa a sentir a falta desse oxigênio, começa a progredir a doença, surgir vasos que podem sangrar, descolar a retina e levar, em casos tardios, à cegueira, né? E como é que nós classificamos ela, né? Se o paciente tiver pequenas alterações, os microaneurismas, é uma retinopatia diabética que a gente diz não proliferativa leve. Não proliferativa é quando não surgiram os vasos esses que sangram, né? Se o paciente tem um estágio grave da doença, ele tem muito mais hemorragias, alterações venosas, que nós chamamos de veias em rosário, ou formas que a gente chama de irmas, que são neovasos intrarretinianos. Essa é a forma retinopatia diabética não proliferativa grave. No meio do caminho entre as duas, a moderada, e se o paciente tem um estágio mais grave, é a retinopatia diabética proliferativa, onde surgem esses vasos, que aí podem sangrar, levar ao descolamento de retina, e com isso fazer com que o paciente possa ter uma perda de visão muito acentuada, né? Então, o que a gente quer quando estamos tratando desse paciente, né? Nós queremos evitar que eles tenham a baixa de visão. E qual que é a principal causa de baixa de visão desses pacientes? É o edema macular diabético. O que é o edema macular? É quando a mácula, que é a região central da retina, ela incha. E ao inchar, essa mácula ela vai fazer com que a pessoa perca a visão. E reparem que se nós pegarmos os diabéticos, né, cerca de 35% deles tem retinopatia diabética, dos quais 7% edema macular, e com isso uma baixa de visão. Se nós extrapolarmos para dados mundiais, são quase 21 milhões de pessoas, e esses pacientes aí, 40% deles vão ter uma baixa de visão. E a grande questão é que o edema macular diabético atinge pessoas em idade laboral, não são pacientes que não estão trabalhando, são pacientes que estão trabalhando, porque o diagnóstico ocorre em torno dos 50 anos. Então, é de fundamental importância haver o diagnóstico e o tratamento correto desse paciente. Então, o que a gente quer quando a gente trata um paciente com retinopatia diabética? A gente quer evitar a progressão dessa retinopatia diabética, né? Ou seja, pacientes que têm um estágio de retinopatia diabética não proliferativa, eles não chegarem aos estágios mais avançados, e os pacientes que têm edema macular, nós tratarmos esse edema macular, desincharmos essa retina, para com isso esses pacientes consigam desinchar a sua retina, melhorar a sua visão e com isso ter uma boa qualidade de vida. Então, isso desde a década de 80, 90, né, foram feitos diversos estudos que avaliaram esse risco de progressão de retinopatia diabética. E o que a gente sabe, né? Quanto maior a progressão, quanto maior a evolução dessa doença, maior é o risco de ele chegar ao estágio proliferativo. E aí, com isso, esse estágio proliferativo pode levar a essa progressão da doença. E aí, desde a década de 80, 90, o que se fez, né? Nós precisamos evitar que esses pacientes cheguem a esse nível aumentado de cegueira. Então, o primeiro tratamento que houve para retinopatia diabética foi a fotocoagulação a laser, ou seja, se queimava, se cauterizava de forma controlada essa retina para fazer com que nós, ao queimarmos, ao cauterizarmos a retina periférica, nós conseguíssemos preservar a retina central, que é onde nós melhor enxergamos, né? E isso foi visto de uma forma inequívoca, né? O benefício do tratamento versus o controle, diminuindo o risco de perda visual significativo. E desde aí, então, pacientes que têm estágio avançado de retinopatia diabética, né, proliferativa e não proliferativa grave, nós fazemos o laser para evitar que eles cheguem a esse estágio avançado. Na questão do edema macular diabético, o que nós tivemos e temos, né? A história do edema macular diabético começa também com o laser. O laser, ele inicialmente foi feito só na periferia da retina, para fazer com que esse paciente preserve a sua região central. Depois se viu, bom, esse paciente incha a região central da retina, nós temos que fazer com que essa mácula, essa região central, não fique tão inchada, diminua esse inchamento e possa melhorar a visão. Então, lá desde 1985, como vocês observam naquela curva do tempo, se começou a fazer uma fotocoagulação na mácula, começou a se queimar vasos que estavam ao redor da mácula, inchando essa mácula e com isso fazendo que o paciente perdesse a acuidade visual. Nós fizemos isso por muito, muito tempo
E ali no ano de 2008, nós começamos a injetar substâncias dentro do olho para fazer com que essa mácula não houvesse tanto inchaço. Então, nós começamos a injetar inicialmente antiangiogênicos e depois os corticoides, né? E isso revolucionou o tratamento do edema macular diabético, né? Esses antiangiogênicos, essas substâncias que nós injetamos hoje na mácula, foram descobertos de uma forma muito interessante, e aí a questão da evolução da ciência, né? Então, estudos de câncer coloretal, no final dos anos 90, início dos anos 2000, pacientes referiam melhora de acuidade visual e foram investigar esses pacientes, né? Quando havia uma injeção num quimioterápico intravenoso, esses pacientes tinham uma doença relacionada à proliferação de vasos na região central da retina. Se viu que esse quimioterápico melhorava a questão ocular, depois se injetou esse quimioterápico dentro do olho, que era o Avastin, para uma doença do envelhecimento, e depois se viu que poderíamos injetar em pacientes com retinopatia diabética e havendo um ganho muito expressivo de acuidade visual através dessas injeções, só que, claro, fazendo injeções intravítreas, né? Injeções dentro do olho. Esses pacientes melhoram de uma forma significativa a acuidade visual e conseguem reduzir a gravidade da retinopatia diabética quando injetam esse anti-VEGF. Então, pacientes que têm uma retinopatia diabética, por exemplo, proliferativa, podem regredir para uma retinopatia diabética não proliferativa com o tratamento desses anti-VEGFs, né? E esse laser, a gente se fazia, né? Queimávamos a retina ao redor da mácula, ainda se fazia quando foi estudado esses anti-VEGFs, 40% dos pacientes em grandes estudos faziam essa queimadura ao redor da mácula. Só que isso hoje em dia está um pouco obsoleto, porque queimar a retina ao redor da mácula, da região central, pode levar a danos permanentes, né? Então, da mesma forma que a evolução tecnológica em celulares, que nós observamos aqui um ganho grande de tecnologia à nossa mão, nós conseguimos hoje em dia ter lasers, né, que estimulam essa região central da retina a sugar esse líquido e com isso nós não fotocoagularmos, não cauterizarmos ao redor da região central. Isso até o foco do meu doutorado. Então, hoje em dia, nós temos lasers que só fotoestimulam essa região central a absorver esse líquido e, com isso, nós não precisamos queimar essa região central ao lado da retina mais nobre do nosso olho. Então, nós conseguimos estimular através desses pulsos, né, como vocês observam na figura abaixo, a gente chama de micropulso, estimula e desestimula essa retina, não permitindo haver uma queimadura, um dano permanente nessa região central da retina. Então, aqui nós temos pacientes com edema macular, vocês observam ali na foto, isso serve para não especialistas e para especialistas, aqueles exudatos, aqueles branco-amarelados em região de fundo de olho. Nós fazemos a angiografia, tudo extravasa, ali, aqueles pontos brancos em região central, é onde está extravasando e piorando a acuidade visual do paciente. Naquele vermelho à direita, ali onde está elevado, a gente faz o laser, estimula essa retina, e vai havendo essa reabsorção desses exudatos e o paciente vai melhorando a acuidade visual. É isso que é o de mais recente que tem hoje em dia, que eu faria, se tivesse a doença, é o que eu faria no meu olho, né? E o que eu faço nos meus pacientes. E esses pacientes têm uma melhora anatômica muito significativa, aqui dados de tomografia da retina, lá em cima, pré-laser, lá embaixo, 12 meses após, ele vai perdendo aquele líquido dentro da retina, né? Isso já foi visto se nós pegarmos níveis de evidência, né? Nessa pandemia nós vimos a questão de ciência versus política, né? Nós temos ciências e ciências, ciências bem feitas e ciências mal feitas. E o maior nível de um grau de evidência é uma meta-análise, né, que faz uma compilação, uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, que faz uma compilação de diferentes estudos para avaliar o melhor nível de evidência. Um estudo pode mostrar benefício de uma medicação, mas 9 podem não mostrar. E aqui nós já temos meta-análises que mostram que estimular essa região central a sugar esse líquido é muito mais efetivo do que fotocoagulá-la, né? E além disso, fazer esse laser, estimulá-lo, o paciente faz menos injeções. Então, se fosse o nosso olho, nós quereríamos fazer menos injeções no nosso olho e fazer um laser para tentar diminuir a dependência a essa doença, né? E essa é uma cascata de doença que envolve vários mediadores, né? Esse inchaço em região central, ele tem vários mediadores químicos envolvidos,
E por que a gente também usa corticoides, né? Os corticoides, eles inibem não só o VEGF, como eu falei, o anti-VEGF é o principal pilar do tratamento, né? Que esse VEGF estimula essa retina a vazar e a proliferar esses vasos que podem levar o paciente à cegueira. Mas os corticoides conseguem inibir várias outras substâncias que podem levar à perda de visão. Então, quando o paciente tem essa região central da mácula agredida pela doença, esse inchaço em região central é mediado pelo VEGF, então nós fazemos o anti-VEGF, o paciente tem uma melhora, mas à medida que a doença progride, ele tem outros mediadores, e aí que é importante usar os corticoides. Então aqui, como a gente observa, nessa análise do humor aquoso, de um líquido intraocular, os pacientes têm muitos outros mediadores além do VEGF, e aí nós temos diversas opções existentes, né? E o que se faz de melhor hoje em dia para esses pacientes que têm indicação é usar esse implante de dexametasona, que o médico especialista ele injeta no olho, aquele bastãozinho ali abaixo à esquerda, e fica liberando essa medicação por 3 a 4 meses e consegue ter essa melhora bem significativa ali, como vocês observam, em cima, à esquerda, o baseline, e depois o paciente vai melhorando. Então, nós já sabemos hoje em dia, algo que está bem em voga são os biomarcadores, nós acharmos algo no olho do paciente que nos indique o que esse paciente deve responder. Porque a medicina ainda hoje, o que ela ainda é feita, como eu falei, meta-análises, né? A ciência ela é feita de grandes grupos populacionais que nós extrapolamos para o indivíduo. A medicina cada vez mais vai evoluir na forma inversa, né? Nós vamos pegar do indivíduo e fazer um tratamento individualizado, isso ainda mais em voga com a questão genética, né? Cada vez mais nós vamos ter tratamentos focais para cada paciente. Hoje em dia a gente ainda pegamos o grupo, dali encontramos uma evidência e aplicamos no nosso paciente. Mas então nós vamos ter cada vez uma medicina mais individualizada e nisso é a questão dos biomarcadores, que são achados que nós encontramos ali na tomografia que podem nos levar a fazer esse corticoide. Então, dado isso, o tratamento para esses pacientes que têm edema macular, tem esse inchaço na região central, que é a principal causa de baixa de visão, é o anti-VEGF, né? E para segundo plano nós temos os corticoides. E como esse autor já cita, isso aqui serve para a ciência, serve para a política e para muitas outras coisas, né? Se tentou já se aplicar esse anti-VEGF para diferentes alternativas de retinopatia diabética. Tradicionalmente, ele é feito para o edema macular diabético, mas já se tentou agora nos últimos anos, em vez de fotocoagularmos, em vez de queimarmos essa retina periférica do paciente, como essa abaixo à direita ali que a gente observa, né? Por que não injetar esse anti-VEGF que pode regredir esse nível de gravidade do paciente e com isso não queimamos a retina? Só que o que é a grande questão? Esses pacientes, eles podem ter benefícios, só que o paciente que tem que fazer uma panfotocoagulação a laser é um paciente que chegou ao nível mais avançado de retinopatia diabética. Então, se o paciente chegou ao nível mais avançado de retinopatia diabética, é muito difícil ele aderir ao tratamento. Porque se nós não quisermos fotocoagulá-lo, quando ele tem indicação, nós precisamos ficar injetando nele a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Só que se nós perdermos esse paciente, ele pode voltar cego. Então, a gente sempre tem que olhar a vida real e os projetos, né? Porque esses estudos clínicos e o apelo, às vezes, da indústria farmacêutica nos faz, às vezes, a fazer alguns tratamentos que na vida real nós não conseguimos fazer. Então, o que a pandemia mostrou? Nós perdemos muitos pacientes no meio do caminho por falta de adesão ao tratamento. Então, o paciente que outrora chegava ao nosso consultório com uma retinopatia diabética do mais alto grau, nós fotocoagulamos e ele está com a doença controlada. Se nós tivéssemos optado, em vez de fotocoagulá-lo, ficar injetando nesse paciente, nós precisamos ficar injetando essa medicação periodicamente. E aí o que acontece? Surge uma pandemia, o paciente desaparece, e aí várias evidências científicas mostrando que esses pacientes que não trataram a sua retina com a forma essa convencional e ficaram injetando anti-VEGF, voltaram cegos. Então, nós temos que sempre olhar a floresta e não a árvore, né? Um paciente que tem uma retinopatia diabética é um paciente que tem um controle metabólico ruim, ou teve, né? Pode ter ela controlada, mas certamente teve um controle metabólico ruim,
Então, nós precisamos sempre olhar olhar o paciente como um todo, né? E não o olho. Então, o melhor para esses pacientes que têm um estágio mais avançado da doença é sempre tratar com a fotocoagulação a laser, né? Mas, se possível, fazer o antiangiogênico antes ou durante o tratamento, que o antiangiogênico ajuda o laser a ser mais efetivo e até regredir essa progressão da doença. E o que a gente vê agora na mais evidência científica mais recente, né, que nós observamos? Novas medicações, né? Tem surgido cada vez mais medicações, entre elas o faricimab, é um deles. Por que é o grande problema dessa medicação que nós injetamos, né? É fazer periodicamente um procedimento invasivo, mensal, bimestral, e levar o paciente toda a vez ao consultório, com toda a estrutura que a gente precisa de levar o paciente com o familiar, o custo do tratamento. Então, há investimento cada vez maior de drogas que durem mais no olho e, com isso, o paciente não fique tão dependente a essas medicações. Então, o faricimab é uma das medicações novas que está entrando no mercado e consegue levar um intervalo muito grande entre as injeções. Inicialmente, a gente sempre fez essas injeções mensais. Ele está conseguindo levar pacientes a fazer injeções a cada 3 ou 4 meses. Então, ele vai suplantar os antiangiogênicos antigos. Da mesma forma, o brolucizumab é uma outra medicação dentro do olho, que surgiu agora recentemente, que também foi muito efetiva, com um risco maior de inflamação intraocular, que é algo grave, então fica num segundo plano, mas é uma medicação extremamente efetiva. E o que deve vir, porque a gente sempre tem que pensar, todos nós aqui podemos ser esse paciente, ninguém vai querer ficar injetando uma medicação dentro do seu olho. Cada vez mais, tudo que é invasivo tende a ficar obsoleto, né? Então, antigamente se fazia uma laparotomia para uma apendicite. Hoje em dia, nós fazemos uma videolaparoscopia. Então, o que deve vir, e já está aqui nós temos estudos aqui no Brasil, aqui no Clínicas, com esse sistema, que vai liberar essa medicação para o olho e vai fazer com que o paciente não fique necessitando fazer essa medicação intraocular por meses ou anos, né? O laser, aí, como eu comentei, né, antigamente nós só queimávamos a retina. Hoje em dia nós podemos só estimulá-la sem causar um dano permanente. Então, o laser de antigamente, né, e muitos ainda, a gente tem que, a cada disparo, a gente tem que apertar ali o pedal, é feito com pedal. Hoje em dia, nós conseguimos, num software ali, analisar a retina, aperta o pedal e o paciente tem toda aquela marcação com mais de 50 disparos num apenas pedal. Então, algo que demorava 20 minutos, demora 1 minuto. Então, cada vez mais a medicina vai evoluindo. E com o 5G que está entrando no Brasil, o que é algo muito interessante? A gente consegue ter lasers hoje em dia que conseguem, a gente chama de eye tracking, eles conseguem enxergar esse olho e um oftalmologista à distância consegue tratar. Então, nós temos, por exemplo, aqui, isso saiu recentemente, foi esse ano, isso na China, que tem um 5G bem mais avançado. Um oftalmologista não especialista em retina lá no interior da China examina o paciente no fundo de olho, identifica as áreas onde precisa ser tratado, e o oftalmologista especialista em retina no centro, ali em Xangai, ele seleciona essas áreas onde devem ser tratadas e ele consegue tratar à distância. Então, a evolução tecnológica permitirá e permite que menos pessoas fiquem cegas e que a gente consiga ter o uso mais racional desses tratamentos, né? E da mesma forma que o Uber e o táxi, né? Não adianta o táxi querer combater o Uber, porque a tecnologia disruptiva ela vem atropelando, como nós sabemos. A inteligência artificial ela vem entrando cada vez mais na medicina e na oftalmologia. Então, nós já temos softwares que conseguem detectar, inclusive melhor que oftalmologistas especialistas em retina, a retinopatia diabética. Então, ali acima, 2 softwares que conseguem analisar com uma sensibilidade de 99% e especificidade de até 90%, algo que consegue diagnosticar essa doença. Então, ela vai entrar. Então, a questão toda é que muito provavelmente nós não vamos delegar a um robô, a um software, a nossa saúde, mas ele vai entrar cada vez mais, né? Nós já observamos, eu tenho um filho de 2 anos que já tenta evitar o celular, mas quando ele rouba, ele já pega o celular e começa a mexer e mexe melhor que eu.
Então, as novas gerações estão ficando cada vez mais informatizadas e a tecnologia vai entrar e nós não vamos combatê-la, nós vamos agregá-la e com isso todo mundo vai ter ganho, né? Não adianta querer competir com algo que vai trazer ganho a todos, né? Então, para finalizar, o que nós precisamos saber, o médico oftalmologista e o médico não oftalmologista, a take-home message, né? Então, pode passar o próximo, por favor. Então, é uma doença multifatorial, né? Existe esse dano pelo excesso de glicose no sangue, mas a hipertensão arterial, a hiperlipidemia, o índice de massa corporal, vários fatores de risco influenciam na retinopatia diabética, que é a principal complicação microvascular da diabetes, né? Então, o oftalmologista, o endocrinologista, o clínico geral, todo mundo tem que trabalhar em equipe, né? O clínico geral encaminhar o oftalmologista, o endocrinologista encaminhar o oftalmologista e vice-versa. O paciente, a saúde é do paciente, nós estamos aqui para ajudá-lo, né? Então, a colaboração e o diálogo entre as diferentes especialidades é fundamental. Esse anti-VEGF, né, essa injeção intravita, é o tratamento padrão para o edema macular diabético, por esse inchaço da região central, que é a principal causa de baixa de visão desse paciente. Esse laser, esse estímulo na região macular, na região central, é extremamente importante, porque faz com que o paciente faça menos injeções, ele consiga ter uma melhor acuidade visual. Isso é muito importante, o paciente ser encaminhado, tratar ele só com injeções é subtratá-lo. O corticoide, ele está indicado em pacientes que têm esse inchaço, esse edema macular refratário aos anti-VEGFs e tem ele de longa data. A retinopatia diabética proliferativa, esse mais alto grau de retinopatia diabética, tem que ser tratado com laser. Esse paciente, se tem essa doença, é porque teve um pobre controle metabólico, então ele não vai ficar aderindo a injeções intravítreas periódicas, ele tem que ser tratado com laser. Se possível, agregar o anti-VEGF, é algo que vai ser de extrema valia para ele, mas ele tem que ter um laser que vai dar um tratamento permanente. E tratar ele com essas injeções reduz a gravidade da retinopatia diabética e faz com que esse paciente possa regredir estágios que não trazem risco de cegueira. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado ao doutor Stefano. Parabéns pela palestra. Como de costume, quem participa pode fazer a pergunta presencial, quem está aqui. Quem estiver em casa também pode fazer por voz. E os mais tímidos, se quiserem, escrever pelo chat também. Doutor Stefano, para iniciarmos, a prevalência entre a diabetes tipo 1 e tipo 2 tem diferença no prognósticos? Ou a doença vai ser similar, o mesmo tempo de mau controle da glicemia e terá os mesmos sintomas, por favor? Muito boa pergunta. A principal diabetes no nosso meio é a diabetes tipo 2, né? Aquele estágio onde o paciente tem uma resistência à insulina, né? É diagnóstico mais tardio. Então, a principal tipo de diabetes no nosso meio. Ao ser o principal tipo, é a maior parte dos pacientes onde nós vamos encontrar, mas os pacientes eles têm menos tempo de doença, né? O tipo 1 é a diabetes menos frequente, mas o paciente tem mais tempo de doença. Então, se nós olharmos isoladamente, o principal fator de risco é o tempo de doença. Então, um paciente com tipo 1 tem maior risco de retinopatia diabética do que o paciente tipo 2. Porém, como a maior parte dos pacientes com retinopatia diabética são pacientes diabéticos tipo 2, a maioria deles vão ser diabetes tipo 2. Mas o principal fator de risco para a retinopatia diabética é o tempo de doença. Então, um paciente que tem uma diabetes há 50 anos, como os tipo 1, que nós observamos, vai ter um risco muito maior que um paciente que tem diabetes, por exemplo, há 10 anos. Muito obrigado. Doutor Stefano, então, nossos colegas de casa, doutor André Scala, excelente explanação. Doutor André Scala, essas medicações estão disponíveis nos pacientes da atenção básica do SUS? Muito obrigado pela pergunta, doutor André. Doutor André, ótima pergunta. Isso foi algo bem complexo nos últimos anos, né? Porque o tratamento ideal ali foi o que eu comentei, né? Mas às vezes o ideal não é o real, né?
até esse final do ano passado, início desse ano, nós não tínhamos no SUS essa medicação. E aí nós tínhamos que judicializar essa medicação para conseguirmos ela para os pacientes. Entrou um protocolo PCDT, aquele protocolo de diretrizes do SUS no final do ano passado, início desse ano, foi pactuado entre Ministério da Saúde, estados e municípios agora recentemente. Está em negociação a questão de valores, mas já está aprovado. Então, o que nós temos no mercado hoje de anti-VEGF on-label, né, na receita, que está previsto é o Lucentis e o Eylea, o ranibizumab e o aflibercept. O Avastin, que foi o primeiro antiangiogênico descoberto, que é aquela questão foi descoberto em pacientes com câncer coloretal, lá nos anos 2000, ele ainda é usado, é o antiangiogênico mais usado no mundo, mas ele é off-label, ou seja, ele não é feito para o olho. Ele ainda é feito aqui no Brasil e fora, mas ele está fora da bula. O SUS ele não previa para a diabetes, mas está em discussão, discutiu agora em Brasília nas últimas reuniões da Conitec, que é um órgão que avalia a inclusão dessas medicações, e eles estavam avaliando para o Avastin entrar, apesar de ser off-label. Então, sim, temos no SUS, Lucentis, Eylea, o Avastin, que é o off-label, está em aberto, não sabemos. Então, a grande questão, temos em lei, sim, mas, por exemplo, poucos hospitais fazem, apesar de ter. Eu sou preceptor da residência médica do Hospital Santa Casa, lá nós fazemos. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eu estou fazendo doutorado, também faz. E alguns centros terciários aqui, outros também fazem, né? Mas não são todos os hospitais do SUS que fazem. Em geral, são centros terciários, então sim, está disponível para o SUS. E o laser? O laser é outra questão, que aí é o foco do meu doutorado, né? Porque eu acho que a ciência sempre tem que ser feita, doutora Isabel, focando no paciente, né? E o que me estimulou a fazer isso, eu pensei, se eu fosse paciente, eu não queria ficar fazendo injeções periódicas no meu olho. E esse laser, que é o foco do meu estudo, ele é, por ser algo novo, ele ainda não está disponível no SUS. O laser nós temos no SUS, essa modalidade antiga, ainda é muito útil, claro. Ainda é o melhor que nós temos hoje, questionável. E aí vem essa questão do estudo. Mas os hospitais terciários têm o laser, né, tanto para fazer aquela cauterização periférica, para evitar o paciente com retinopatia diabética proliferativa chegar aos níveis avançados, tanto esse laser ao redor da região central, ao redor da mácula, para diminuir a incidência de edema macular. Temos o laser pelo SUS também. Pode botar. Doutor Stefano, obrigada pelas explicações. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta assim de maneira objetiva. A gente não sabe as especialidades dos colegas que estão nos assistindo, mas provavelmente eles não são oftalmologistas, devem ser clínico geral, cardio, endócrino, que recebem esses pacientes com diabetes. Qual é a orientação que o senhor daria para esses colegas quando eles pegarem um paciente com diabetes em relação ao cuidado ocular? Ótima pergunta, doutora Isabel. Então, por diretrizes, né, um paciente diabético tipo 1, né, o paciente jovem que não tem insulina, né, no seu corpo, ele pode ter o primeiro exame oftalmológico 5 anos após o diagnóstico. Isso por diretrizes. Na prática, é algo que a gente não vê, ainda bem, porque eu acho melhor. De qualquer forma, qualquer paciente diabético, não diabético, tem que ter um exame oftalmológico anual. Então, por diretrizes, um diabetes tipo 1 pode ir até 5 anos do diagnóstico. Não sugiro, acho melhor um exame anual, porque tem outros cuidados além da retinopatia diabética, tem a questão do glaucoma, entre outras doenças. O paciente diabético tipo 2 tem que ter o exame oftalmológico no diagnóstico, ou seja, teve o diagnóstico tipo 2, né? Então é um paciente que tem uma resistência à insulina. Como é um paciente que tem um diagnóstico mais tardio, né? Ou seja, ele provavelmente tinha diabetes tipo 2 há muito mais tempo antes do diagnóstico, ele já estava lesionando esse olho e com isso não tinha seu diagnóstico, né? Então ele tem o diagnóstico de tipo 2 e vai diretamente ao oftalmologista. E essa é uma pergunta muito importante porque nós oftalmologistas, né, todo mundo deve ver aqui, que muitos colegas eventualmente pedem até exames invasivos para a triagem de retinopatia diabética em vez de encaminhar ao oftalmologista. Por exemplo, a angiografia fluoresceínica, um exame que nós injetamos um contraste na veia do paciente e esse paciente vai ter toda a vasculatura da retina examinada.
um exame muito bom, conseguimos ter muitas informações, mas ele não se presta à triagem, porque a gente sabe o que é um bom exame de triagem. É um exame pouco invasivo, barato, muito sensível. E a angiografia fluorescente não deve ser feita porque é um exame invasivo como triagem. Então, eventualmente, eu que faço o laudo desses exames, vejo lá um colega, por exemplo, que em vez de encaminhar o paciente ao oftalmologista, pediu um exame invasivo. Então, o principal, ao ter o paciente com diabetes, encaminhar ao oftalmologista, ao médico especialista, que com isso vai ter um cuidado muito mais adequado, não só da retinopatia diabética, como também de todos os outros cuidados oculares, né? Então, em relação ao paciente que foi feito o diagnóstico de diabetes, tipo 2, não já encaminha direto para o hospital. Em relação, eu gostaria que o senhor comentasse aos níveis da retinopatia, que como nós sabemos, a retinopatia não proliferativa, a leve, a moderada e a severa, e depois a proliferativa. Em cada nível, porque isso como é que o colega clínico vai saber? Evidente se o oftalmo mandar uma cartinha para o clínico ou para o endócrino dizendo, o senhor fulano apresenta retinopatia diabética no estágio tal. Estando nesses estágios, qual é a frequência que o colega deve encaminhar? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Na retinopatia diabética, qual é a frequência na leve? Qual é a frequência que o paciente deve consultar? Porque é totalmente diferente de uma retinopatia diabética proliferativa, em que o olho está gravemente afetado. Então, queria que o senhor comentasse isso, por favor. Ótima pergunta, porque existem retinopatias diabéticas e diabéticas, né? Um paciente com uma retinopatia diabética não proliferativa leve, que tem apenas microaneurismas no olho, né, que são pequenas dilatações de vasos, ele carrega um risco muito baixo de perda visual, carrega muito, se controlada a glicada, a hemoglobina glicada, ele consegue até regredir para estágios onde não há retinopatia diabética. E esse paciente ele pode ser examinado anualmente pelo oftalmologista. Um paciente que tem uma retinopatia diabética não proliferativa moderada, né, o segundo nível, ele tem que ser examinado pelo oftalmologista em torno de 8 meses, aproximadamente, né? Isso varia conforme as diretrizes. Um paciente que tem uma retinopatia diabética não proliferativa grave, de 4 a 6 meses, mais em torno de 4. Proliferativa, sempre menos do que 4 meses, e esse paciente, até porque vai ter que ser tratado. E aqui um asterisco, se esse paciente tiver um edema macular, um inchaço na região central, ele tem que ser visto, às vezes, mensalmente, porque vê-lo mensalmente é o que vai decidir se esse paciente vai ter que fazer, por exemplo, uma injeção de uma medicação para desinchar a retina, se vai ter que fazer o laser, que é esse estímulo da região da retina para sugar esse líquido. Então, quanto pior é a gravidade da retinopatia, maior é a frequência ao oftalmologista. Quanto menor é a gravidade da retinopatia, menor é a frequência ao oftalmologista. Obrigada. Porque é importante a gente comentar essas frequências, porque, infelizmente, o que a gente vê no dia a dia? Os pacientes vêm no nosso consultório com diabetes e nem sabiam, vêm para trocar o óculos. E a gente aí perguntando na anamnese, eu tenho diabetes há 15 anos. Quando foi a sua última consulta oftalmológica? Faz uns 15 anos, a última vez que eu troquei o óculos, ou antes eu não precisava de óculos. E eu sempre pergunto, o senhor nunca foi orientado pelo seu clínico ou seu endócrino que o diabetes afeta os olhos e o senhor deveria consultar? Eu digo, não, isso aí eu não sabia. Eu sabia que o diabetes afeta o pé, que eu posso perder o pé se eu tiver uma ferida e não cicatrizar, eu posso perder um dedo, mas em relação aos olhos eu não sabia. Então, eu estou frisando, até me tornando repetitiva nesse assunto, porque é o nosso dia a dia, de nós recebermos no consultório pacientes que não sabiam da existência da retinopatia diabética. Eles sabem que quem tem diabetes pode ter mais infarto, pode perder um dedo, mas não sabe que pode ficar cego. E aí, conversando com os pacientes, muitos deles nem sabem que existe laser para fazer no fundo do olho. E claro, como comentaste muito bem, todas as drogas que existem essas injeções, que elas inicialmente foram feitas para degeneração macular e depois o uso foi extrapolado para retinopatia diabética. Então, os pacientes, na sua grande maioria, e claro, como infelizmente tudo, quanto mais baixo o nível socioeconômico cultural do paciente, menos acesso ele tem, talvez, a essas informações, e ele nem imagina que o diabetes pode levar à cegueira. Ele já ouviu falar de catarata, ele já ouviu falar de outras coisas, mas não sabe que o diabetes cega. Então, eu acho importante o colega não oftalmo encaminhar
E também eu acho importante uma coisa, e eu costumo fazer isso no meu consultório, é sempre mandar uma cartinha para o colega que está cuidando, seja o endócrino clínico ou o cardiologista, porque tem muitos cardiologistas que tratam do diabetes do paciente. O paciente não vai no endócrino, não vai no clínico geral. Como ele já tem hipertensão ou já teve um infarto, ele diz que é o cardiologista. E é claro, o cardiologista também é clínico, né, subespecialista em cardiologia, mas a gente às vezes fala e um acompanhamento mais amplo eles não fazem. Então eu sempre mando para esses colegas uma cartinha dizendo: o senhor fulano está em tratamento oftalmológico e apresenta retinopatia diabética tipo tal, não proliferativa, leve, moderada ou grave ou proliferativa, sempre necessitando de acompanhamentos a cada X meses, para o colega também ficar ciente disso e ajudar a encaminhar o paciente. Porque o paciente, quando é que ele vai ao oftalmo? Quando ele está com problema de visão. Se a visão dele, se a mácula, que é a parte central, não está afetada, não está inchada, é difícil ele procurar, olha, faz 6 meses que eu venho fazer uma revisão. Ele só acaba indo quando a mácula está afetada, a mácula incha, esse edema causa baixa visual, aí ele se preocupa e vai. Mas a profilaxia, infelizmente, no nosso meio, não é uma coisa, essa prevenção, na verdade, nem seria uma profilaxia porque ele já tem a doença. Essa prevenção primária, ou uma prevenção até secundária, ele não é muito comum. Então, por isso que eu acho que interessante aqui que a gente está conversando com colegas não oftalmo, de nós deixarmos bem claro esse aspecto, porque isso vai fazer toda a diferença na saúde visual do paciente. Esses pacientes, por exemplo, os quadros mais dramáticos são o quê? Aqueles que o paciente tem o diabetes há 10, 20 anos, nunca foi fazer nenhum tratamento e vai para a proliferativa, criam-se membranas dentro do olho, essa membrana puxa a retina, traciona, descola a retina e o paciente fica cego. E às vezes o paciente chega já num estágio em que a retina já está descolada há anos, já está fibrótica, já ficou uma retina que é mole, que era móvel, ela já ficou, digamos, dura e não tem como colocar no lugar e o paciente fica cego para sempre. Isso é muito triste da gente pegar. Eu via muito esses casos na época que eu trabalhei, eu fui preceptora do Hospital Banco de Olhos, que atende SUS, e muitos pacientes chegavam lá no estágio final. Eu fazia ecografia e os pacientes com uma retina totalmente descolada, tracionada, uma retinopatia proliferativa gravíssima e que não havia mais o que fazer. E era uma doença que seria totalmente evitável essa cegueira. Isso gera um ônus para o paciente, uma qualidade de vida péssima, a cegueira que muitas vezes é em 2 olhos, se não é uma cegueira sem percepção luminosa em ambos os olhos, um olho não enxerga a luz e o outro vê apenas vultos, o que na prática não faz tanta diferença, porque o paciente tem cegueira legal, ou até uma visão um pouco melhor, vê um 2400 com campo, que é uma cegueira legal que restringe o paciente ao trabalho, gera ônus ao governo com aposentadorias precoces e transtorno para todo esse núcleo familiar. Para complementar, eu acho que a Bárbara de parar pelo intervalo de 5 de coffee break antes da próxima palestra. Perfeito. Então, ótima pergunta, doutora Bárbara. O que é a grande questão, né? Não só o diabético, mas muitas pessoas só vão ao oftalmologista quando tem baixa visual. Isso nós não recomendamos, porque nós aqui somos suspeitos para falar, nós vemos todo dia pacientes com diversos problemas oculares, cegueiras que não causam sintomas, por exemplo, glaucoma causa cegueira e no estágio inicial não há sintomas, retinopatia diabética causa cegueira e no estágio até final pode não haver sintomas, ou seja, o paciente pode ter uma retinopatia diabética proliferativa, com muitos vasos em fundo de olho, lá na periferia, preservando a região central, onde a gente melhor enxerga. Então, o paciente tem uma visão de 100% e a retina descolada, por exemplo, na periferia. Então, por isso que é extremamente importante, o paciente tem diabetes, ele tem que ir ao oftalmologista. Se tem o diagnóstico de retinopatia diabética, quanto pior a gravidade, mais frequente. Mas a questão de sintoma e algum sinal de alarme para retorno antecipado seria baixa de visão. Mas a gente não sugere, nós oftalmologistas, ficarmos nos baseando em sintoma.
e sim nessa questão, né? Tem diabetes, é encaminhado ao oftalmologista, e havendo esse diálogo interespecialidades, né, quanto maior a gravidade, maior é a frequência da visita ao oftalmologista. Muito obrigado. Antes do coffee break, gostaria de entregar, por favor, de pé aqui, ao doutor Stefano, certificado Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, confere o presente certificado ao médico Stefano Blesman Milano, como palestrante do curso de atualização científica, realizado na sede do Cremers, nesta data, Porto Alegre, 9 de julho de 2022, juntamente um voto referente aos 70 anos do Cremers. Muito obrigado, doutor, pelo seu tempo. Olá, bom dia a todos. Estamos retornando para nossas atividades de atualização científica. Tivemos uma inversão na pauta, então agora vamos para a palestra do Dr. Marcelo Maestre, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e responsável pela oncologia ocular do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. A palestra é sobre tumores oculares primários e secundários. É o nosso palestrante, como apresentei, especialista na área e tem uma vasta experiência nessa atividade. Por favor, doutor Marcelo, a palavra é toda sua. Eu vou me sentar na plateia para assistir. A doutora Isabel, não sei se gostaria de falar algumas palavras antes de iniciarmos. Sim, nós temos o prazer de contar com o Dr. Marcelo, que é um dos maiores especialistas do país em oncologia ocular. Ele trata a grande maioria dos pacientes com tumores oculares aqui do nosso estado. E esse assunto de tumores oculares, que é tão importante porque pode causar, quando muito avançado, a perda visual, a remoção do globo ocular de um paciente, a gente tem que tentar sempre identificar e diagnosticar e tratar os tumores nos estágios iniciais. E agora, recentemente, alguns meses atrás, houve uma grande movimentação nacional, uma campanha em relação aos tumores oculares, quando a filha do Thiago Leifert, um apresentador de TV, foi diagnosticada com retinoblastoma nos 2 olhos, que é um câncer muito comum na infância, e isso gerou, os pais da criança, o Thiago e a sua esposa, fizeram uma grande campanha nas redes sociais para conscientizar as pessoas sobre a importância de levar as crianças à consulta oftalmológica, mesmo sem nenhum sintoma, levar as consultas de rotina, e também sobre o teste do olhinho, que deveria ser feito de rotina pela lei. Nós temos uma lei estadual, vários estados no Brasil têm essa lei, que a criança deve ser submetida ao teste do olhinho ainda na maternidade, onde a gente vê o reflexo vermelho, vê se a criança já nasce com um tumor ou alguma outra alteração de meios, ou uma doença congênita nos olhos. Mas falando dos tumores, essa campanha que o Thiago Leifert lançou para tentar conscientizar outros pais sobre a importância da consulta oftalmológica nas crianças, felizmente surtiu efeito. Nós notamos nos nossos consultórios um grande aumento do número de consultas em crianças assintomáticas, em crianças só para fazer uma revisão, porque eles foram descobrir que a criança tinha um tumor no olho que é bastante grave, é um câncer, o retinoblastoma. Depois o Dr. Marcelo provavelmente vai falar a respeito, e isso é bastante importante nós lembrarmos todos os pais que as crianças, mesmo sem sintomas, também devem ir ao oftalmologista, não só para diagnosticar câncer, mas também para diagnosticar se as crianças têm outras alterações, como malformações congênitas, toxoplasmose congênita, rubéola, se a criança tem uma catarata congênita, que a catarata congênita ela deve ser operada nos primeiros dias de vida, de preferência no máximo no primeiro mês, então para que essa criança possa ter um prognóstico visual melhor. Então, nós contamos hoje com o Dr. Marcelo, é um prazer tê-los aqui conosco. Bom, então bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, né, através da Surigs e do Cremers, assim, é uma honra estar aqui para colaborar com esse curso de atualização. Então me cabe falar sobre os tumores oculares primários e secundários, trazendo um pouco da minha experiência desenvolvida pelo trabalho nessa área no Hospital de Clínicas. Para passar o slide, só apertar aqui, para passar o primeiro. Achar o microfone? Tá.
Bom, então assim, os tumores oculares, sejam primários ou secundários, eles vão envolver as estruturas do globo ocular, tá? E para quem não está familiarizado, principalmente os nossos colegas não especialistas, lembrando rapidamente ali a estrutura anatômica do globo ocular, os tumores no globo vão ser basicamente intraoculares, que vão afetar a retina e a coroide, lembrando que a coroide e a retina são revestimentos internos do globo, tá? Com uma camadas que estão logo na parte interna em relação à esclera. Também pode afetar os anexos oculares, pálpebra, anexos da pele e conjuntiva, e pode afetar a órbita, tá? Então, eu vou dedicar basicamente então aos tumores primários, os mais frequentes que a gente encontra, que são as neoplasias de superfície ocular, o melanoma ocular, o retinoblastoma, e depois eu vou comentar também sobre alguns tumores secundários, que são fundamentalmente as metástases paracoroide de neoplasias sistêmicas já, tá? Ali a gente tem um esqueminha ali, um diagrama que mostra uma estimativa na Europa do número de pacientes que são acometidos por neoplasias oculares. Então, a gente tem lá que carcinomas de superfície ocular acometem mais ou menos 4.500 pessoas por ano. Melanomas de coroide são diagnosticados quase em 11.000 pessoas na Europa por ano. Retinoblastoma, 600 crianças por ano. E as metástases de coroide, mais de 22.000 pessoas por ano, tá? As metástases, na verdade, até são provavelmente assim, a neoplasia mais frequente dentro do olho, só que elas não são diagnosticadas na maior parte dos pacientes, em função da condição grave que esses pacientes já estão apresentando pela doença sistêmica, que acabam não tendo condições de exame adequado. A estimativa no Brasil é um pouquinho menor para essas neoplasias, a gente não tem estimativa exata de superfície ocular, mas retinoblastoma a gente tem aí mais ou menos uma criança cometida a cada 15.000 a 20.000 nascimentos. E melanomas de coroide, aqui no nosso estado, a gente tem mais ou menos estimativa de uns 30 pacientes novos por ano, tá? Para acompanhamento. Os tumores oculares prefazem menos de 1% das neoplasias no geral, tá? Mas são importantes no sentido da nossa área, porque é a única condição ocular que ameaça a vida primariamente, tá? A gente não tem outras doenças oculares primárias que vão afetar, tem risco de sobrevida, mas no caso da oncologia ocular a gente tem isso aí com retinoblastoma, com melanoma e com outras neoplasias. A sobrevida geral, de qualquer maneira, é bastante boa, em torno de 80% dos pacientes, embora seja muito variável conforme a condição da doença no diagnóstico inicial. E a gente tem ali um esquema gráfico ali do Reino Unido, onde a gente tem ali a idade diagnóstico médio, a gente tem lá uma prevalência bastante acentuada nos primeiros 2 anos de vida, que tem a ver com retinoblastoma em criança, e depois a gente vai ter de novo um segundo pico mais acentuado lá pelos 50, 60 anos, a partir da manifestação dos melanomas de coroide principalmente, tá? Que são as neoplasias mais frequentes em relação a esses diagnósticos. A gente vai começar ali com a superfície do olho, os tumores epiteliais da superfície ocular, tá? O que a gente encontra assim? Os pacientes vêm à consulta porque eles perceberam uma pelezinha avermelhada, começou a progredir nos últimos meses, tá? E começou a incomodar da sensação de corpo estranho. Então vai procurar, vai fazer a consulta em função disso, a gente detecta na lâmpada de fenda, percebe ali uma lesão na conjuntiva, espessada, rósea, tem uns vasinhos dilatados em forma de bulbo ou de grampo de cabelo, pode estar menos ou mais espessos, isso aí então vai configurar o diagnóstico de displasia ou carcinoma in situ, se por acaso essa lesão é um pouco menos espessa, ou até um carcinoma espinocelular invasivo da conjuntiva, que é quando ultrapassa a membrana basal. Isso mais definido em critério anatopatológico. Na clínica, às vezes é difícil de fazer o diagnóstico diferencial, mas o importante é saber que isso aqui é uma neoplasia de superfície ocular, quando tem já esse espessamento conjuntival com vasos mais dilatados em forma de bulbo e grampo de cabelo. Em geral, os pacientes têm mais de 60 anos de idade, tá? Pode acometer pacientes jovens abaixo de 40 e tem que pensar em co-infecção com HIV, que é um fator predisponente. Alguns pacientes, a gente descobre ainda hoje, a gente descobre lá no hospital de clínicas 1 ou 2 vezes por ano, um paciente que vem, jovem, que vem em função dessas lesões e se desconhecem a doença do HIV, a gente solicita porque eles são muito, né, com idade muito precoce para ter esse tipo de lesão e acabam sendo positivos para HIV. Então, 1 ou 2 vezes por ano a gente descobre esse tipo de situação através da neoplasia de superfície ocular. O tratamento dessas lesões, ele é basicamente cirúrgico e com crioterapia, quer dizer, uma crioterapia que é para evitar recidiva. Ali só um esquema para identificar como é que se faz a cirurgia, a gente demarca bem em volta da lesão, faz uma fixação com álcool absoluto em cima para fixar o epitélio e evitar que essas células neoplásicas que se desprendam possam contaminar a superfície do restante do olho, resseca a lesão com margem de segurança, faz uma crioterapia, que é uma unidade, uma caneta que tem uma ponta que congela, a gente congela a conjuntiva ali durante alguns segundos e isso evita a chance da doença voltar no local. Eventualmente, a gente pode também usar quimioterapia tópica, colírio,
tá, de quimioterápico, como interferon alfa, mitomicina C, o 5-fluoroacil, de forma neoadjuvante ou adjuvante. A gente tem ali o exemplo de uma paciente que, instilado o colírio durante algumas semanas, teve uma regressão bastante acentuada da massa e até acabou não necessitando de indicação cirúrgica. Nesse caso, essa paciente aí foi feita a indicação com tratamento quimioterápico neoadjuvante para tentar reduzir, fazer uma regressão da lesão antes da cirurgia. E, surpreendentemente, a regressão foi tão absoluta, que acontece eventualmente, que não precisou de cirurgia para completar o tratamento. Claro que esses pacientes têm que ser acompanhados muito frequentemente, né, porque sempre tem o risco de recidiva. Eventualmente pode ser necessário fazer tratamento com radioterapia, tá? Na forma de braquiterapia, que é uma placa episcleral radiativa, uma espécie de concha metálica que tem material radioativo na parte interna. Então, se aplica essa concha na superfície do olho na área afetada, quando as lesões são muito resistentes ao tratamento quimioterápico, ou eventualmente para alguma condição clínica não pode submeter o paciente à cirurgia, então a braquiterapia fica uma alternativa para regredir e controlar essas lesões. A plaquinha de radiação fica na superfície do olho, o número de dias necessário para liberar a dose radioativa, em torno de 1 ou 2 dias nessa situação, que são tumores pouco espessos. Depois tem que fazer o procedimento para tirar a placa de novo. E tem uma resposta clínica bastante favorável com esse tratamento de radiação. Então, esses pacientes têm que ser acompanhados, assim, quase que a cada 2, 3 meses, no primeiro, segundo ano de diagnóstico, porque tem chance de recidiva de 25%, tá? E aí pode ter condição de disseminação hemática, linfática ou até invasão orbitária. E aí, então, vai ter risco de mortalidade, que fica abaixo de 5%, mas é significativo. O que a gente quer evitar é justamente aquilo ali que a gente observa na imagem, uma lesão que não foi tratada, foi negligenciada e vira uma lesão vegetante que invade a órbita, exigindo, além de perder o globo ocular, inclusive vai ter que fazer uma cirurgia de mutilação ali, que é a exenteração. Passando para outra categoria, outra neoplasia, que é o melanoma ocular. O melanoma ocular ele responde por 5% dos melanomas no geral, tá? Na conjuntiva, ele é um pouco menos frequente, até 2%. O mais frequente é acometer a úvea, no caso a coroide. 80% dos pacientes vão ter lesão lá dentro do olho na coroide. Em geral, acima de 60 anos, mas o melanoma ocular pode acontecer até em crianças, tá? Então, eventualmente, não é uma condição frequente, é raro, mas tem que estar alerta para situações de lesões, principalmente pigmentadas, que também podem acometer crianças e ter comportamento maligno. Não é comum, mas tem que estar alerta para isso. Começando com melanoma de conjuntiva, então, ainda na superfície do olho, a gente vai ter os fatores predisponentes para essas lesões pigmentadas. 50% dos pacientes vão ter as lesões do melanoma que surgem a partir de uma condição que a gente chama de melanose adquirida primária, que é uma pigmentação que vai surgindo na superfície do olho, na conjuntiva, ao longo da vida, principalmente depois dos 60 anos. Eles podem aparecer do nada, por conta própria, em 30%, e 20% deles vão vir de névoas de conjuntiva pré-existentes, tá? Então, na melanose adquirida primária, que é essa pigmentação da conjuntiva que vai afetando a superfície do olho, mais de 60 anos, principalmente em pacientes de pele clara, tá? É necessário, se a gente perceber isso, o paciente vem à consulta porque percebeu que está tendo essa coloração diferente no olho nos últimos meses, às vezes é necessário fazer pequenas biópsias incisionais em várias áreas da superfície para confirmar a atividade celular, se ela tem atipias celulares ou não. Se tiver atipia celular, então aí o risco para se transformar no melanoma é grande, essa lesão tem que ser tratada. E ela vai ser tratada com colírio de quimioterapia, se for uma lesão difusa, muito acometendo a superfície do olho como um todo, ou pode ser uma exérese cirúrgica se for uma lesão focal. Então, no caso ali, a gente tem um exemplo de uma lesão tratada, uma lesão difusa, de melanose adquirida primária com atipias, que é risco para melanoma. Alguns até consideram isso como uma espécie de melanoma in situ. Então, tratada com quimioterapia mitomicina C, depois de algumas semanas, a gente começa a ter, então, a observação da regressão do pigmento dessas células com atividade pré-neoplásica e tem que ser acompanhado, então, ao longo de vários meses até observar a regressão completa. Névoas de conjuntiva é uma condição benigna relativamente frequente, eles começam a se manifestar na infância e adolescência, início da adolescência. Em geral, são lesões que têm pequenos cistos na sua estrutura, o que facilita o diagnóstico clínico e então permite, vamos dizer assim, o acompanhamento. É claro que tem que ficar sempre atento se essas lesões começarem a modificar o tamanho, extensão e pigmentação ao longo de algumas semanas ou meses, então já indica que pode estar tendo uma atividade celular no sentido de malignização e vão ter que ser abordadas de uma maneira adequada para evitar
progressão. Então, aqui, quando se transforma já no melanoma de conjuntiva, a gente vai ter as lesões na superfície do olho com diversas pigmentações mais ou menos acentuadas. Em geral, os pacientes têm mais de 60 anos, como já comentei antes. Eles vêm à consulta porque perceberam que a lesão começou a ter uma progressão mais acentuada, com modificação de coloração, de espessura, nos últimos meses. E aí a gente já perde a presença daqueles cistos, que eram fatores indicadores assim, de benignidade do processo. Os cistos já não são mais visíveis nessa situação, indicando já a possibilidade de ser um melanoma. O tratamento do melanoma de conjuntiva é basicamente a exérese, com margens de segurança ampla, e crioterapia das margens. Também vai ser feita a quimioterapia tópica adjuvante, com mitomicina, interferon, para tentar reduzir a chance de recidiva, e, eventualmente, a bracterapia, que é a aplicação daquela plaquinha de radiação quando os pacientes tiverem lesão residual microscópica, principalmente no leito da lesão, que a gente não consegue delaminar a esclera com profundidade acentuada para a margem de segurança, então tem que tratar. Se tiver a esclera comprometida depois da exércise da cirurgia na conjuntiva, tem que fazer complementação com bracterapia, com aquela radioterapia em placa episcleral. O que a gente quer sempre evitar é essa situação de uma lesão que acaba crescendo de uma maneira bastante acelerada, o paciente, por questões pessoais, negligenciou um pouco o atendimento inicial, tanto no melanoma dicoroide, que pode fazer uma invasão orbitária, provocando uma lesão vegetante grave e agressiva. Isso também pode acontecer nas lesões dos carcinomas epidermoides. A gente tem que evitar a exenteração, que é a remoção do globo ocular, mais a estrutura orbitária completa, o que vai deixar uma reparação estética bastante limitada nesses pacientes, né? Além de um prognóstico reservado, mesmo tendo feito a cirurgia, porque o risco de disseminação hemática nessas situações é bastante acentuado. Então, a gente trata esses pacientes, quanto mais precoce, melhor. A recidiva dos melanomas de conjuntiva acontece em até 50% dos pacientes, então eles têm que também serem revisados periodicamente no consultório, a cada 2, 3 meses, nos primeiros 2 anos, pelo menos. Eles têm risco de disseminação hematogênica e linfática, principalmente para os gânglios pré-auriculares e submandibulares, então a gente também tem que envolver o exame dessas áreas nesses pacientes. A mortalidade do melanoma de conjuntiva é de até 25%, conforme a extensão da doença no diagnóstico. O que tem de mais novo com relação ao melanoma de conjuntiva, principalmente se tiver a doença metastática, é que vários desses pacientes, a semelhança dos melanomas cutâneos, tem mutação do BRAF V600C positivo em alguns pacientes, o que pode ter uma resposta clínica adequada e controle clínico adequado das metástases com imunoterapia ou terapia-alvo similar aos melanomas cutâneos. Então, a gente tem uma alternativa adicional em relação ao tratamento e controle desses pacientes de melanoma de conjuntiva com essas terapias similares a melanoma cutâneo. O melanoma uveal, que então é o sítio principal dos melanomas oculares, principalmente na coroide, tá? Os pacientes vêm à consulta por baixa visual na maior parte dos casos, ou seja, a lesão está localizada no fundo de olho, cresceu a ponto de afetar o polo posterior, a mácula, ou eventualmente estão apresentando descolamento de retina pela lesão, baixa visão e vão procurar atendimento. Menos frequentemente, ele é um achado casual em exame de rotina. Por isso a importância desses exames de rotina periódicos na população em geral, para detectar precocemente as lesões pigmentadas pequenas e permitir tratamento com conservação do globo ocular e reduzir risco de mortalidade. Então, o paciente vem à consulta porque está com a visão baixa, a gente dilata a pupila, faz um fundo de olho com um oftalmoscópio binocular indireto e vai detectar lá no fundo de olho uma lesão, que pode ser arredondada ou pouco pigmentada, ou mais classicamente uma lesão pigmentada, melanótica, em forma de cogumelo, que é como se tivesse uma espécie de crescimento querendo se desprender da base do tumor. Então, isso aí é um diagnóstico bastante característico do retinoblastoma, do melanoma de coroide, que é um diagnóstico essencialmente clínico. Pode ter várias formas de pigmentação, um pouco mais claro, um pouco mais escuro, pode estar acompanhado de hemorragia ou não, e descolamento de retina. Toda vez que a gente então tem a suspeita clínica de melanoma, tem que fazer um exame complementar de ecografia ocular. Então, aqui só lembrando como é que se faz a ecografia ocular, que tem uma sonda aplicada na superfície do olho, pode ser transpalpebral. Ali a gente tem o exemplo de como é que é a imagem de uma ecografia de um olho normal, com a cavidade vítrea hipoacústica. E no caso do melanoma vai então ter uma elevação na parte posterior do globo ocular, com uma ecogenicidade característica, assim, média para reduzida.
E a ecografia é importante para definir também a espessura e a base, as dimensões da lesão, que vão ser importantes para a gente definir o tratamento que vai ser indicado e também vai estar associado com a sobrevida desses pacientes. Lesões menos espessas têm boa sobrevida, lesões maiores, mais espessas, têm uma sobrevida menor. Melanoma de coroide nem sempre foi melanoma. A maioria já foi um névus de coroide simples, tá? Em névus de coroide acontecem até 6% da população geral. A malignização de um desses névus acontece numa taxa ali de 1 para 8 mil. Tá? Então, de qualquer maneira, é importante, de novo, aí, o exame casual, o exame de rotina para detecção de lesões pequenas. Se a gente achar uma lesão pequenininha, pouco elevada, com no máximo ali 2, 3 milímetros de largura, então a gente faz uma documentação. Esses pacientes têm que ser solicitados o exame de retinografia colorida para fazer a documentação. Pode-se pedir uma ecografia complementar também para saber se tem espessura ou não. E são acompanhados, se pede para ele revisar a cada 6 meses ou a cada 1 ano, conforme o tamanho da lesão de névus de coroide. Tá? Alguns desses névus, eventualmente, então, vão se transformar. A gente percebe, então, no acompanhamento que estão crescendo. E aí, então, vão exigir o tratamento adequado. Como eu comentei antes, o melanoma de coroide, o diagnóstico é basicamente clínico. Raras vezes é necessário fazer biópsia para diagnóstico diferencial, que se faz através de aspiração de agulha fina ou através de vitrectomia, conforme a situação da lesão, a topografia da lesão. Uma das duas situações pode ser utilizada, mas é raro ser necessário o diagnóstico diferencial através de biópsia. Tratamento do melanoma de coroide. A maior parte dos pacientes, infelizmente, ainda chega com tumores grandes dentro do olho, com mais de 8 milímetros de espessura, o que impede tratamento de conservação do globo ocular. Então, vai exigir a enucleação, que é a remoção do globo ocular, tumores grandes, que acaba sendo no nosso meio ainda quase que 70% dos casos. Tá? Então, depois da enucleação, a peça é encaminhada para anatomia patológica, para confirmar características histopatológicas que também vão contribuir no sentido de prognóstico. Toda vez que a gente faz a enucleação do paciente, a gente tem que fazer a reparação estética ali com colocação de um implante orbitário, que é uma esfera, pode ser de acrílico ou de Medipor, envolvida em esclera preservada de banco de tecidos. Então, aqui uma noção que assim, todas as pessoas que doam os olhos para transplante de córnea, também se utiliza a esclera deste olho doado, fica em banco de tecidos para fazer para permitir que a gente possa confeccionar um implante orbitário. Então, isso aí é colocado na cavidade orbitária depois da enucleação e permite reparação de volume com adaptação protética mais adequada. Se o tumor for pequeno, assim, até 8 milímetros de espessura, a gente consegue preservar o globo ocular dos pacientes com melanoma de coroide através da bracterapia. A placa episcleral radiativa preserva até 90% dos casos, conseguem ser controlados com radiação se tiverem uma espessura pequena. Então, só tendo ali a ideia de como é que é uma placa de radiação, também no tratamento do melanoma de coroide. Então, se sutura a placa justaposta à lesão no procedimento cirúrgico, tem que deixar essa placa durante uns 4, 5 dias, liberando a dose de radiação necessária, depois tem que fazer um segundo procedimento cirúrgico para remover esse dispositivo. É claro que a radiação assim afeta a visão, vai provocar retinopatia por radiação em quase que 75% dos pacientes, mas consegue preservar o globo ocular. E a sobrevida é similar à enucleação. Então, se eu conseguir controlar a lesão com bracterapia ou remover o olho, não faz diferença em termos de sobrevida. A chance de metastazação é a mesma. Então, se for possível preservar o olho, a gente faz a preservação com indicação da placa. Para isso, a lesão tem que ser até pelo menos 8 milímetros de espessura, o que necessita de um diagnóstico mais precoce. Lembrando que os melanomas de coroide não costumam evoluir assim, de uma maneira muito acelerada, em pouco tempo. Eles, às vezes, assim, levam 6 meses, 1 ano para crescer 1 ou 2 milímetros. Então, tem tempo de tratamento, de atuação. Outras formas de tratamento para melanoma de coroide são radioterapia externa, na forma de teleterapia, com radioterapia na forma de feixe de prótons, que a gente não tem disponível no Brasil, acho que nem na América do Sul ainda tem disponível equipamento de prótons, que é extremamente caro. Isso aqui é mais disponível no hemisfério norte, Estados Unidos e Europa, ou através da emissão do tipo de radiocirurgia com gamma knife. Tá?
tecnicamente falando, a emissão de prótons, a radioterapia com prótons é a mais efetiva de todas as formas de radioterapia para o melanoma, até melhor que a bracterapia. Mas é bastante complexo a aplicação e não é disponível em qualquer lugar. Tumores extraoculares têm um prognóstico mais limitado, a gente acaba tendo que fazer também a exenteração de melanomas, né? Então a gente tenta evitar isso se for possível, mas às vezes não é. A condição da lesão extraocular acaba obrigando a fazer essa cirurgia mais mutilante. Os tumores menos frequentes acometem a íris, até 2%, então são aqueles pacientes que vêm à consulta porque perceberam que mudaram a coloração do olho nos últimos meses, ou surgiu uma pinta diferente ali junto à pupila. No caso, se a lesão for pequena e circunscrita a íris, a gente consegue fazer só a remoção da íris, do setor da íris que está afetado, fazendo uma iridectomia. Lesões um pouquinho maiores na íris vão também ser tratadas com bracterapia, ou às vezes, se afetar a íris como um todo, vai ter que ser submetido à enucleação. O corpo ciliar, que é a estrutura logo atrás ali da íris, junto ao cristalino, também pode ser afetado, em até 10% dos pacientes. Os pacientes vêm à consulta ali porque perceberam baixa divisão, quer dizer, em geral, a lesão do corpo ciliar, como não está visível externamente e também não está facilmente acessível à oftalmoscopia, em geral, elas vão ter a manifestação clínica através de baixa visual, depois que a lesão cresceu demais e está afetando o eixo pupilar, o eixo visual. Muito eventualmente, ainda com os pacientes negligenciam eventualmente essa situação, já começa a modificar também a coloração da íris quando o tumor já invadiu a íris além do corpo ciliar. Então também vão ser tratados da mesma maneira que o melanoma uveal, com bracterapia ou com enucleação, conforme as dimensões que vão ser apontadas pela ecografia. Esses pacientes todos têm que ser acompanhados, então, tem que fazer um estadiamento sistêmico. 90% das metástases de melanoma uveal vão para o fígado, 90% deles vão acometer primeiro o fígado antes de qualquer outro órgão, e a gente tem que identificar isso através de exames de imagem, como ecografia abdominal, tomografia de abdômen ou ressonância de abdômen. Nesses exames, as lesões são, em geral, nódulos hipoecóicos ou hipodensos, tá? E as metástases vão acontecer numa porcentagem X de pacientes, até 50% deles. O que tem de novo em relação ao tratamento das metástases de melanoma uveal, onde a sobrevida fica bastante limitada e reservada assim? Depois que é feito o diagnóstico da metástase, que pode acontecer entre 20% a 50% dos pacientes, conforme o tamanho da lesão, então, tumores pequenos, em geral, vão ter sobrevida de 80%, metástase de 20%, tumores grandes, acima de 8 a 10 milímetros de espessura, vão ter metástase em até 50% dos pacientes, que vão ser diagnosticadas ao longo dos primeiros 18, 24 meses no geral. Embora as metástases de melanoma possam acontecer até 10, 15 anos depois do diagnóstico, a maioria delas vai acontecer nos primeiros 2 anos. O tratamento dessas metástases é bastante limitado, as quimioterapias convencionais não têm uma resposta adequada, o uso de interferon pode aumentar um pouco a sobrevida, abordagens hepáticas focais com cirurgia ou, eventualmente, quimioterapia hepática podem aumentar a sobrevida em alguns pacientes, mas de uma forma limitada. E agora surgiu, no início do ano, uma medicação específica, fruto de engenharia genética ali, que é uma substância que faz uma ligação entre os linfócitos T e as células do melanoma dicoroide para conseguir controlar melhor as metástases, né? Aumenta o tempo de sobrevida em 4 meses, aumenta a sobrevida de 20% em 2 anos, mas é a primeira medicação que de fato tem um efeito comprovado. Não está disponível no Brasil ainda e, por enquanto, a aplicação é o custo de $20 mil por semana, de uma maneira indefinida. Então, são tentativas para melhorar a sobrevida desses pacientes, aumentar a sobrevida, mas principalmente as estratégias de investigação nesse tipo de tratamento é que podem abrir portas para outras formas de tratamento mais efetivas para o melanoma dicoroide uveal. A gente também tem nos melanomas uveais atualmente assim, biomarcadores para acertar o prognóstico. O melanoma dicoroide uveal é diferente do melanoma de pele em termos de melanoma cutâneo em relação aos genes que são envolvidos no desenvolvimento da neoplasia, tá? Mas, de qualquer maneira, a investigação dessas alterações genéticas e biomarcadores são importantes para definir estratégia de tratamento no futuro, tá? Então, o prognóstico do melanoma ocular. Assim, na conjuntiva, a gente tem que fazer exército da conjuntiva, a sobrevida é boa, em torno de 90% ou mais. Na íris, como são lesões que são detectadas precocemente, porque as pessoas costumam perceber elas de tamanho, ainda com tamanho pequeno, a sobrevida também é boa, em torno de 90% ou mais. Na coroide e corpo ciliar, a sobrevida vai depender do tamanho, como eu comentei.
vai de 50% a 90%. 50% para tumores maiores e 90% para tumores pequenos. Então, por isso, o diagnóstico precoce, que a gente vai obter mais através de exames de rotina executados na população em geral, né? Uma oftalmoscopia bem feita, bem atenta pelo médico especialista, a gente consegue detectar lesões mais precoces e favorecer o tratamento com conservação. Passando agora para o retinoblastoma, que a doutora Isabel apresentou ali a partir do evento lá, com o episódio da família do apresentador Thiago Leifert. A leucocoria, é a pupila branca, é o sinal de apresentação de 70% dessas crianças. Então, os pais levam as crianças à consulta porque perceberam a mudança na cor da pupila dessas crianças dentro de casa ou através agora das fotografias familiares com os dispositivos móveis, com os smartphones que todo mundo tem toda hora. Percebe que tem uma diferença do reflexo pupilar de um olho para outro, tá? Tornando a pupila do olho afetado mais esbranquiçada, que é o reflexo da luz externa batendo lá no tumor, que é branco, e voltando para o meio externo. Então, a leucocoria é o sinal de apresentação mais frequente. 20% dessas crianças vão ser levadas a consultas porque o olho começou a desviar, tem estrabismo. O tumor está lá dentro do olho, faz baixar a visão, e o olho com a visão baixa perde o alinhamento. Então, aí o motivo da consulta é o estrabismo em 20% dos casos. Então, depois que os pais levam a criança à consulta, a gente vai identificar as formas de apresentação logo em seguida. A incidência, como eu comentei antes, em torno de 1 para cada 20 mil nascimentos. A gente tem uma estimativa que no Rio Grande do Sul aqui se apresentem umas 8 crianças com esse diagnóstico. 70% dessas crianças vão ter um olho só afetado, mas tem 30% delas que podem ter os 2 olhos afetados, tá? Lembrando que o retinoblastoma é uma doença geneticamente determinada, então conforme a extensão do dano genético nas células é que eu vou ter um ou os 2 olhos afetados. Se a doença é hereditária, um dos pais tem um dos danos e transmitiu eventualmente um dos defeitos genéticos para as crianças, a chance de doença bilateral é maior. A idade média de diagnóstico dessas crianças é de 2 anos de idade, se o tumor for num olho só, ou é um pouco mais precoce, até 1 ano de idade, se tiverem os 2 olhos afetados. Por quê? Porque aí a doença começa a se manifestar mais cedo, a manifestação clínica fica mais precoce. A gente faz o diagnóstico clínico através da oftalmoscopia binocular indireta, né, com a criança, em geral, sob sedação, para ter uma adequação da abordagem do fundo de olho. Tá? E o que a gente enxerga lá na fundoscopia são lesões pequenas, inicialmente pequenas, brancas, calcificadas, que correspondem à necrose tumoral que essas lesões costumam ter. Isso nas lesões iniciais. Ao longo de alguns meses elas vão crescendo, vão aumentando o volume, vão ocupando toda a retina e o espaço vítreo, até chegar logo atrás da pupila. Então acaba que no nosso meio essa é a condição, infelizmente, ainda mais frequente de apresentação, quer dizer, quando os tumores já estão grandes o suficientes para provocar reflexo externo de leucocoria, é mais ou menos ali em relação ao slide de baixo. Se deixar a doença evoluir depois de vários meses, aí em geral o diagnóstico já é quase mais de 1 ano, em geral uma criança que tem já um buftalmo, quer dizer, o tumor começou a crescer e distender o globo ocular, que aumentou de volume, perdendo a estrutura do segmento anterior. A gente vai ver que na história clínica, os pais falam que já tinham percebido a pupila branca já há 1 ano antes em relação a esse evento aí. Só que acabaram não atendendo, não procuraram atendimento, não tiveram sequência adequada para o diagnóstico. Se deixar mais tempo ainda, então, elas começam a invadir a esclera, se transformar numa lesão vegetante para fora do olho com destruição completa do globo ocular, já piorando bastante o prognóstico. Então, toda vez que a gente tem uma criança que faz a fundoscopia, tem uma massa branca calcificada, já, então, pensando no diagnóstico clínico de retinoblastoma pela faixa etária, tem que fazer uma ecografia ocular para confirmar a presença de cálcio, tá, que ajuda a fazer o diagnóstico, e também estimar um pouquinho mais o tamanho da lesão, que vai ser importante para definir o tratamento. Essas crianças também têm todas elas ser submetidas ao exame de imagem, tem que fazer uma ressonância nuclear magnética preferencialmente para saber se a doença está só dentro do olho ou se eventualmente tem alguma extensão extraocular, porque no história natural do retinoblastoma, que é uma lesão da retina, a lesão vai crescendo na retina e pode achar o nervo óptico como saída natural do globo ocular, e através do nervo óptico chegar até o cérebro, afetando mais ainda o risco de sobrevida. A gente pode fazer tomografia computadorizada eventualmente para confirmar a calcificação em alguns pacientes quando a gente não tem essa percepção clínica adequada na ecografia. Também para fazer a verificação se já tem extensão extraocular do nervo óptico ou para dentro do crânio. A maioria das crianças, na verdade, tem a doença dentro do olho. Tá? E o tratamento do retinoblastoma vai depender da lateralidade, se é um ou os 2 olhos afetados, do tamanho da lesão, se tem extensão intra ou extraocular.
A principal modalidade de tratamento do retinoblastoma no nosso meio continua sendo a enucleação. De novo, porque as crianças chegam com o tumor muito grande, impede a preservação do globo ocular, quase que 60% dos olhos afetados acabam indo para a enucleação primária. Mas tem uma parcela deles de 30 a 40% que a gente consegue tentar conservar o olho fazendo quimioterapia para regredir a lesão, na forma de quimioterapia sistêmica, principalmente, mas também tem as formas mais modernas de quimioterapia intraarterial e intravítrea. E muitas vezes a gente tem que fazer o tratamento de complementação, a gente tem que reforçar o tratamento da quimioterapia com congelamento, crioterapia ou laser. E eventualmente também tem que usar radioterapia na forma de bracterapia ou radioterapia externa nas situações de recidiva principalmente, tá? Então, a enucleação a gente faz em 50% a 60% dessas crianças de maneira primária, remove o olho vai para a patologia. É importante o anatopatológico do olho para saber se a lesão está de fato só dentro do olho, se já tem uma invasão microscópica para o nervo óptico. Ali embaixo a gente tem um exemplo de uma criança que foi adaptada proteticamente depois de ter colocado o implante orbitário. Depois de algumas semanas a gente pode encaminhar para a prótese. Boa parte das situações de enucleação a gente consegue uma adaptação protética bastante aceitável, fica esteticamente muito bem. Aqui para tornar conhecido o que é uma quimioterapia intraarterial, numa situação de um cenário bastante complexo, é multidisciplinar, né? Então ali eu estou ali fazendo oftalmoscopia ao mesmo tempo em que tem um neuroradiologista ao lado, que cateterizou a artéria femoral dessa criança, coloca então um cateter que vai até a artéria oftálmica, e lá na artéria oftálmica ele despeja, começa a infiltrar o quimioterápico, que a gente usa basicamente melphalan ou topotecan. Essas crianças têm que fazer, em geral, umas 3 sessões de quimioterapia intraarterial, quando tem indicação. Quando isso aí, em geral, se indica quando o tumor está afetando um olho só, até mais ou menos metade do globo ocular, para tentar conservar o globo ocular. A resposta da quimioterapia intraarterial é mais dramática do que da quimioterapia sistêmica. Então, algumas situações a gente consegue indicar e consegue fazer isso no hospital de clínicas pelo SUS, tá? Então, ali uma massa tumoral inicial pré-tratamento e depois da intraarterial tem uma regressão bastante acentuada, inclusive liberando a região do polo posterior, permitindo melhora da qualidade visual dessa criança. Então, numa situação que a criança estava quase para perder o globo ocular, a gente consegue preservar o globo ocular, eventualmente até com visão útil, tá? O que é bastante importante. Lesões menores, então, a gente pode tentar regredir elas com quimioterapia sistêmica ou intraarterial e, se necessário, o tratamento de consolidação, que a gente usa o laser ou a crioterapia. Então, ali mostrando o exemplo de uma caneta de crioterapia que é aplicada na parte posterior do olho para congelar a lesão. Ali um exemplo de um laser aplicado no retinoblastoma. Então, tem aquelas 2 lesões inferiores ali à esquerda, de retinoblastoma pequenos, e à direita ali, imediatamente após a aplicação do laser, que a gente vê aquelas marcas brancas que vão reforçar a regressão e evolução da lesão, tornando cicatrizes, tá? Seja depois do laser, da quimioterapia, o que a gente quer é uma cicatriz de cororetinite, onde a gente mal e mal vê a calcificação central, que fica como resíduo, indicando ali uma boa resposta clínica, permitindo qualidade visual numa lesão que ficou bastante próxima à mácula, mas que pode permitir visão útil para esses pacientes. Então, a sobrevida do retinoblastoma, dos intraoculares essencialmente, com lesões que afetem até 50%, 60% do globo ocular, mesmo que a gente faça enucleação, ou mesmo que a gente consiga controle clínico ali com quimioterapia mais a crioterapia e o laser, a gente vai ter uma mortalidade, uma sobrevida em torno de 95% a 100% dos pacientes. Se o tumor for extraocular, já baixa bastante a sobrevida do diagnóstico. Então, assim, se o nervo estiver comprometido mais próximo ao olho, a gente tem uma sobrevida de 70%. Se o nervo óptico estiver comprometido mais afastado do olho, a sobrevida já baixa para 30%. E se tiver lesão no sistema nervoso central, a sobrevida é praticamente nula. A gente tem um paciente só que conseguiu sobreviver até agora de lesão comprometendo o sistema nervoso central. A gente tenta sempre, mas acaba tendo mortalidade depois de 6, 8 meses de diagnóstico de lesão central. Passando agora, então, para os tumores secundários, tá? Mudando um pouquinho a forma de apresentação. Os tumores secundários, como eu comentei, são basicamente as metástases de neoplasias sistêmicas que vão afetar a coroide. Tá? A coroide é um sítio que pode se tornar alvo de metástase, porque, na verdade, assim, é uma das estruturas do corpo com maior fluxo sanguíneo por área. Tá? Então, muita célula circulante maligna circulante pode chegar lá na coroide e se alojar ali. Então, no primeiro caso, a gente tem uma mulher de 59 anos, que veio à consulta por perturbação visual, ela já tinha histórico de carcinoma de mama
desde 2007. Esse é o caso mais antigo. Depois de 5 anos foram apresentar metástases em pulmão, pericárdio, ossos. Foi tratada várias vezes com quimioterapia, várias linhas de quimioterapia. Já estava com uma 5ª linha de quimioterapia lá em fevereiro de 2016, quando veio a avaliação em junho daquele mesmo ano, porque estavam com a percepção de raios luminosos, fotopsias, já por 6 meses num olho, mais recentemente no outro olho. Já tinham passado por alguns colegas oftalmologistas que fizeram o diagnóstico de descolamento vítreo, que é só a gelatina, humor vítreo, aquela gelatina interna do globo ocular que ficou um pouco mais solta. Não detectaram nada, os sintomas aumentaram, foi pedido outra avaliação. Então aí, com o fundo de olho mais atento, se percebeu que ela tinha alterações, eu não consigo mostrar exatamente aqui, alterações de coloração na retina. Não tinham lesões muito elevadas, mas tinham pequenos focos mais cremosos, mais branquiçados no fundo de olho, tinha uma espécie de moteamento da coloração da retina perto da mácula. A ecografia mostrava pequenos focos de espessamento da coroide, então, de novo, a ecografia ocular é bastante uma ferramenta fundamental para os diagnósticos de lesões na oncologia ocular. Mostrava lesões tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. Uma outra ferramenta que a gente tem que utilizar muitas vezes é a tomografia de coerência óptica, em algumas situações, que a gente chama de OCT, porque aí consegue fazer um corte mais detalhado lá da retina, do perfil do fundo de olho, mostrando que tinha líquido na retina central, edema, descolando a retina, por isso que ela tinha um pouquinho de perturbação visual. No olho esquerdo a visão estava até boa. Então isso aí faz a fundoscopia mais o OCT, fizeram o diagnóstico de metástase de coroide múltiplas e bilaterais, ambos os olhos afetados, tá? Essa paciente não tinha mais quimioterapia alternativa. O ideal, então, nessa situação, a gente pensar numa forma de quimioterapia alternativa, que não tenha sido executada ainda nessas pacientes, não tinha mais alternativa de quimioterapia sistêmica para fazer. A segunda forma de tratamento dessas lesões é a radioterapia externa, tá? Mas aí o oncologista contraindicou, porque essa paciente já tinha tido episódios de radiodermite grave em outros sítios que já tinham sido preliminarmente tratados com radioterapia. A bracterapia seria a alternativa se fosse lesão única no olho só, tá? Assim como também laser, se fosse uma lesão ou 2 no máximo. No caso, ela tinha várias lesões em ambos os olhos, então ficava contraindicado. E o que se fez com ela foi usar antiangiogênico, Avastin, para tentar um efeito antineoplásico direto que pode eventualmente ser observado em alguns pacientes, mas principalmente também porque iria reduzir o líquido da retina, permitindo melhora da qualidade visual. Então, essa paciente fez 3 injeções, uma vez por mês em ambos os olhos. Ela melhorou o fluido subretiniano associado às metástases, né? No olho direito, no olho esquerdo também tinha um pouquinho de fluido, mas melhorou depois com o tempo. A visão ficou melhor, ela ficou mais confortável, a gente ofereceu mais qualidade de vida para essa paciente, mas de qualquer maneira os raios desapareceram, tá? Mas a lesão continuou progredindo. Então, assim, não teve efeito direto do antiangiogênico sobre a neoplasia, embora em alguns casos na literatura se descreva esse tipo de efeito antineoplásico, assim como... Então a gente teve aí um caso de uma senhora de 59 anos com metástase coroide bilateral por carcinoma de mama, tá? O Avastin, o antiangiogênico, não permitiu a estabilidade das lesões, mas pelo menos melhorou a qualidade visual dessas pessoas, dessa paciente. E ela veio a óbito 22 meses após o diagnóstico da metástase de coroide, tá? Então, na verdade, foi se fazendo um tratamento de manutenção para ela ter melhor qualidade de vida, acabou sobrevivendo o óbito em função da doença grave sistêmica que ela tinha. O segundo caso, uma colega médica de 35 anos, tá, ígida, foi fazer um exame de rotina para trocar lente de contato. Tá? Ela tinha uma miopia com visão normal em ambos os olhos. E aí, no fundo de olho, bem executado pelo colega, dilatada a pupila, como tem que ser, detectou uma lesão elevada no olho direito, a melanótica, fez uma ecografia, quer dizer, foi um susto já do primeiro colega ali no diagnóstico para fazer uma consulta de óculos para corrigir a miopia. Uma lesão que tinha quase 4 milímetros de espessura, hipoecogênica. Num primeiro momento, o diagnóstico diferencial foi de melanoma de coroide, que a faixa etária, apesar de baixa, já a gente já vê com certa frequência lesões melanóticas em paciente ígida. Claro que, secundariamente, sempre fica o diagnóstico diferencial para metástases de coroide de sítio desconhecido, quando a lesão é despigmentada, tá? Não é uma lesão pigmentada, sendo lesão despigmentada a gente pode pensar em metástase, mas ela não tinha nada, teoricamente. Foi fazer o estadiamento para melanoma de coroide e descobriu lesões cerebrais, lesões no tórax e não tinha lesão no fígado.
Tá? Eu disse lá na primeira parte da aula que 90% dos melanomas de coroide tem metástase no fígado. Então, opa, se ela não tem lesão no fígado e tem lesão de pulmão e cerebral, isso aí não é melanoma de coroide, isso é outra coisa. Provavelmente uma lesão pulmonar primária, já que o pulmão que está afetado ali. Tá? Então, ela foi fazer biópsia da lesão pulmonar via broncooscopia e era um carcinoma de pulmão. Está descoberto casualmente por exame de fundo de olho para trocar lente de contato. Ela começou um tratamento com quimioterapia experimental, uma quimioterapia nova na época, fez 3 ciclos. Algumas lesões regrediram, mas a lesão do olho aumentou com o tratamento experimental, depois de algumas semanas. Tá? Abriu o protocolo, na verdade já estava com tratamento convencional. Então ela entrou em tratamento de fato, em investigação, que na época era o crizotinib, uma terapia-alvo, e aí houve regressão completa da lesão do olho e das outras lesões também, tanto do cérebro quanto pulmonares. Tá? E é uma paciente que já tem um segmento de mais de 10 anos, quase 10 anos já de segmento com diagnóstico. Então, os tratamentos novos de imunoterapia, terapia-alvo, mudaram bastante o cenário desses pacientes. Então, o sucesso de tratamento de uma metástase de coroide, uma paciente previamente rígida, mantendo a visão de 1. Tá? Então, aí é o fundamento do diagnóstico precoce nessas pacientes para permitir conservação do globo ocular e conservação da visão. Tá? Então, no caso 1, a gente tinha uma metástase de carcinoma de mama. No caso 2, uma metástase de carcinoma de pulmão, de sítio desconhecido primariamente. Tá? Na maior parte das vezes, a gente tem esses pacientes já com diagnóstico clínico pré-existente. Então, o carcinoma de mama corresponde a 50% dos carcinomas metastáticos para coroide. E o segundo mais frequente é o carcinoma de pulmão. Mais em homens do que em mulheres. Tá? Mas no caso aqui foi um exemplo só para ilustrar a questão do exame de rotina importante. Nos casos de sítio desconhecido, quando o olho é o sítio que vai fazer a descoberta da doença, em geral, o pulmão é o órgão afetado primariamente. A sobrevida depois do diagnóstico é bastante variável. Assim, classicamente, a sobrevida não ultrapassava 20 meses no carcinoma de mama, nem 12 meses no carcinoma de pulmão, quando os diagnósticos eram estabelecidos, mas agora, com as terapias mais modernas de terapia-alvo e imunoterapia, mudou o cenário. Alguns dos pacientes têm uma sobrevida bastante prolongada, inclusive regressão completa das lesões. Então, sempre que tiver diagnóstico precoce, vai facilitar esse tipo de resposta. Também, como no melanoma de coroide, o diagnóstico costuma ser clínico, até porque as lesões são presentes em pacientes que vêm à consulta por perturbação de visão, já com diagnóstico de metástase, já sabidamente conhecido. Raras vezes tem que fazer a biópsia por agulhamento ou vitrectomia. Tá? O tratamento desses pacientes vai envolver, é um tratamento multidisciplinar, a gente tem que estar alinhado com a equipe de oncologia, e vai envolver quimioterapia sistêmica, radioterapia externa, radioterapia focal, pode eventualmente fazer tratamento focal do globo ocular com laser ou braquiterapia, se for necessário, se não tiver resposta clínica adequada com a quimioterapia sistêmica, mas em geral com a quimioterapia sistêmica e ou com a radioterapia externa a gente consegue o controle adequado dessas lesões. Então a gente tem que ter bastante atenção às queixas visuais de pacientes com histórico de câncer, tá? Uma avaliação cuidadosa do fundo de olho, mesmo em fundo de olho assim no início normais, porque as lesões às vezes são pouco perceptíveis se elas estiverem pouco elevadas no fundo de olho, então a gente tem que lançar mão de ferramentas de diagnóstico complementar como OCT, campo de visão e ecografia ocular para confirmar, tá? E no final acaba sendo considerado como o câncer mais frequente intraocular, só que ele não costuma ser diagnosticado na maior parte dos casos, porque, claro, afeta mais frequentemente pessoas que já estão com doença sistêmica mais grave e que acabam não tendo nem condições de fazer avaliação clínica, mesmo que não esteja com a visão comprometida. Mas se a gente for fazer exame de rotina nesses pacientes com já doença sistêmica, provavelmente vai encontrar uma boa parcela deles com lesões focais que estão lá meio quietinhas sem incomodar muito. Como novidade em relação aos tumores oculares, o desenvolvimento da biópsia líquida, que seria a detecção através do sangue de marcadores biológicos para diagnóstico de doenças intraoculares, inclusive se essas doenças estão mais disseminadas ou não. Não é uma condição de prática clínica ainda hoje em dia, embora em alguns centros norte-americanos e na Europa já se consiga fazer marcadores biológicos assim para retinoblastoma, porque já está sabendo se tem doença sistêmica circulante ou não. Isso faz uma correlação com infiltração de coroide, que se tiver criança com retinoblastoma com muita infiltração de coroide, tem a predisposição para ter que fazer quimioterapia sistêmica, talvez de uma maneira desnecessária, para evitar risco de doença sistêmica. Então, a gente tem marcadores biológicos que já estão começando a ser detectados e
conseguindo indicar necessidade de tratamento complementar com quimioterapia sistêmica ou não, tá? Ou, eventualmente, a manutenção de quimioterapia sistêmica em pacientes que tu considera como tratados adequadamente pelo exame clínico, mas que tem alguma coisa circulante. Então, isso vai ser o futuro em breve, vai se tornar presente para detecção de doenças neoplásicas. Já é presente para algumas doenças neoplásicas sistêmicas, mas para o olho ainda não é uma rotina, mas em breve vai se tornar, tá? Facilitando bastante o acompanhamento desses pacientes. Então, para finalizar, os tumores oculares, o diagnóstico precoce é fundamental, né? Afinal, o câncer ocular, também como qualquer outro câncer, é uma doença tempo sensível, e aí nos permitiria, com o diagnóstico precoce, conservar o olho, a visão e a vida desses pacientes, né? Por isso, da importância dos exames periódicos com fundo de olho desde o primeiro ano de vida, como a doutora Isabel já salientou lá no início dessa palestra, né? Com o médico especialista, tá? Não dá para pensar em fazer exame de olhos, de fazer óculos ali né, associados às óticas, assim, é porque se perde a oportunidade de fazer os diagnósticos corretos, né? E a lembrança, assim, que a leucocoria, a pupila branca, tá? Não pode ser considerado como uma normalidade em qualquer hipótese. A gente hoje em dia ainda, em pleno século XXI, 1 ou 2 vezes por ano, eu ouço dos pacientes que chegam lá no hospital a história que a família levou para o colega pediatra, levou inclusive até para alguns oftalmologistas, de uma maneira até vergonhosa, antes de 6 meses de idade, já tinham percebido, e esse primeiro exame o pessoal desdenhou, não valorizou a queixa, disse, isso é normal, isso vai passar, espera até 6 meses. Não tem que esperar até 6 meses, qualquer percepção de pupila branca, reflexo branco alterado tem que ser pesquisado adequadamente com um colega especialista, seja o oftalmologista geral até o oftalmopediatra, até descartar de que fato não se trate de algum problema. Não precisa ser necessariamente o retinoblastoma, nem sempre a leucocoria é o retinoblastoma, podem ter outras anormalidades, como malformações congênitas ou catarata congênita, mas tem que descartar esse diagnóstico de uma maneira precoce, tá? Então, acho que é isso que a gente queria para comentar com vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado. Por favor. Muito obrigado, doutor Marcelo. Aline, por favor, vamos abrir as telas dos nossos colegas. O doutor André vai antecipar e deixar a pergunta para o professor. Quando suspeitar que um suposto pitirigo não é um pitirigo, mas sim uma neoplasia. Começou com uma pergunta difícil? Não, pergunta inteligente. Eu até tinha um slide a respeito disso, mas eu tirei fora porque eu achei que ia ser muito específico, né? Quando suspeitar que é um pterígio não é um pterígio, o pterígio costuma teria que ter uma fotografia para explicar um pouquinho melhor, mas o pterígio costuma ter aquela pelezinha avermelhada que tem um aspecto triangular, assim, vamos dizer assim, que vai do canto do olho até em direção à córnea ali, né? Cobre um pouquinho a córnea e a íris. Em geral, os vasinhos do pterígio são mais radializados, mais estriados, mais tracionados, são lineares, tá? Se por acaso, em geral pode acontecer, variavelmente assim, de 2 a 10% dos pterígios podem ter, de fato, uma malignização. É raro acontecer, mas pode. Em geral, tem uma mudança na porção mais junto à córnea ali do pterígio, ele começa a ficar de uma maneira mais avermelhado e rapidamente mais elevado. E claro, externamente, olho nu é difícil de perceber, mas lá na lâmpada de fenda a gente vai perceber assim que os vasinhos do pterígio deixaram de ser radiais, lineares e retificados e ficam mais arboriformes, mais em forma de grampo de cabelo. Aí suspeita para malignização. Perfeito, muito obrigado pela pergunta, doutor André. Doutor Marcelo, no contexto, quão prejudicial é esse atraso no diagnóstico? E a gente vê hoje que alguns pacientes vão a optometristas realizar uma consulta, às vezes achando que é só a mudança do grau de lente de óculos. Então, qual a importância, né, do diagnóstico precoce, né, de um paciente, a importância de ir no médico oftalmologista, o quanto tempo é esses 1 ano de atraso, quanto pode interferir no desfecho de um tumor, de modo geral, obviamente. Não, vai interferir certamente. A gente sempre, quanto mais tempo deixar uma lesão dessas não diagnosticadas e sem tratamento, mais risco tem de perder visão, de perder o olho e de perder a vida, inclusive, tá? Tratando de melanoma de coroide, de retinoblastoma, modifica completamente assim o prognóstico desses pacientes. Então, assim,
não tem o tempo. O melanoma de coroide, até, surpreendentemente, até permite uma tolerância ali de 3, 4, 6 meses, não costuma modificar muito o diagnóstico nem o prognóstico. Mas retinoblastomas, a mudança de 2 para 3 meses muda completamente o fato de ter preservado o globo e a visão de uma criança e ter que exigir a remoção do globo ocular dessa criança, até o risco de fazer a disseminação mais distante. Então muda muito, é muito importante isso, muda tremendamente o risco, muda a sobrevida, a gente tem mais limitação depois até visual dessas pessoas todas, a qualidade de vida fica reduzida. Então, assim, quanto antes, melhor. O tempo é crítico, assim. Quanto antes, 2, 3 meses no máximo, começa a ser fundamental em mudança de prognóstico desses pacientes. Muito obrigado, doutor Marcelo. Doutor Isabel, uma pergunta? Doutor Marcelo, parabéns pela apresentação. Foi bem didática, bastante completa, falando de todos os tipos de tumores. E eu gostaria até que o senhor comentasse, assim como o doutor Carlos acabou de falar, que o paciente não deve ir ao optometrista e profissionais não médicos para trocar o grau do óculos. Ele deve procurar o médico oftalmologista. Como eu havia já falado no começo, o oftalmologista vai fazer um exame completo. Mas dentro desse exame completo, o oftalmologista também tem que dilatar a pupila para examinar o fundo do olho. A gente não pode aceitar que o paciente vá ao oftalmologista e ele examine só a parte da frente, veja só com uma lente o centro da mácula, o nervo óptico, o centro da retina, que é a mácula, e não veja a periferia, porque muitos dos tumores que o senhor mostrou estavam na periferia, né? Exatamente. É fundamental a dilatação de pupila, fazer a fundoscopia com técnica adequada, né, com treinamento adequado, para poder diagnosticar as lesões que estão mais periféricas, que se não passam sem ser percebidas no exame assim meio rápido, meio chutado, assim como a gente diz, né? Não percebe as lesões periféricas e perde a oportunidade de fazer o diagnóstico precoce. Essas lesões só vão se tornar perceptíveis depois de crescerem muito e começarem a perturbar a visão. Então já se passaram vários meses entre a primeira manifestação da doença, que talvez tenha passado desapercebido. A gente ouve de vez em quando, um colega que tinha feito exame, um paciente que tinha feito exame clínico há um ano atrás e o médico não detectou nada, e a gente sabe que os melanomas não costumam ser tão acelerados. Isso aqui já estava aqui presente já há um ano atrás, há meio ano atrás, só que não foi detectado adequadamente no primeiro exame, porque o exame não foi bem feito. Então, é claro, é fundamental um exame bem adequado, né, com um profissional habilitado, fazendo oftalmoscopia sob dilatação, fundamental para o diagnóstico dessas lesões ali. Porque essas lesões que a gente comentou agora estão na periferia. A gente só diagnostica dilatando a pupila e vendo o fundo do olho. Mas tem outras lesões, como o senhor mostrou vários casos, que estão na íris, que a gente olha na lâmpada de fenda, ou às vezes olhando a olho nu e nota já direto a lesão, que por incrível que pareça, o paciente próprio não nota. Eu até estava comentando, eu tive um caso de um paciente que tinha um olho azul, ele tinha uma lesão na íris, era uma lesão castanha, uma lesão bastante melanótica, essa lesão cresceu até a metade da íris, ou seja, metade do olho dele virou castanho, a metade do olho dele seguia azul, e esse paciente não havia notado. Ele só foi reparar quando foi ao oftalmologista, foi examinado na lâmpada de fenda, e o oftalmologista detectou que ele tinha um tumor na íris e o paciente, mesmo com o olho trocando de cor, não tinha notado. E não era uma coisa minúscula, era uma coisa que havia trocado a cor do olho, de 50% do olho do paciente. Acho que os homens não se observam muito no espelho, né? Então não costumam perder muito tempo no espelho. Em geral, a esposa, que é uma mulher, ou né, um companheiro que está junto ali, que chama atenção. Então, sabe, uma mudança de coloração da íris, claro que é um fator importante para pensar em risco de tumor. Não é a causa principal, algumas pessoas têm diferença de cor de íris assim por natureza genética, outras até por condições inflamatórias, né? Mas algumas vezes pode ser manifestação de uma lesão tumoral da íris. Então tem que ter alerta para isso aí. Toda vez que a pessoa perceber uma mudança de coloração, de alguma coisa diferente, que mudou o aspecto na superfície do olho, tem que procurar atendimento sempre. Até a pupila ficar torta também, né? Até a pupila ficar com a forma diferente também. E em relação às crianças que o senhor comentou de retinoblastoma, qual que seria a sua sugestão para os colegas não oftalmologistas, clínicos, pediatras que nos ouvem em relação à frequência de consulta de uma criança normal, para a gente fazer esse rastreamento? O que tem de recomendação em geral, até para a Sociedade de Pediatria Oftalmológica, de Oftalmologia Pediátrica, é assim, que no primeiro ano essas crianças têm que submeter pelo menos a 2 exames no primeiro ano, tá? Assim, o primeiro exame oftalmológico ali nos primeiros 6 meses, tá? E um segundo exame ainda para o final do primeiro ano.
assim que possível, então, né? Logo ao nascimento, dos primeiros 6 meses, depois ainda no primeiro ano mais uma segunda vez. A partir daí pode ser feito o exame uma vez por ano, tá? Até os 5, 6 anos de idade, pelo menos, todos os anos. Porque o que a gente vê, às vezes, os pais falando, levam a criança quando elas vão entrar na primeira série, aos 7 anos. Então, esse momento é um momento muito tardio. Se a criança já tem grau, ela não usou o óculos todos esses anos para corrigir o grau. Se ela tem algum tipo de estrabismo, né, também não foi corrigido. E, principalmente, essa criança tem um tumor no olho e que foi se deixando crescer e chegar a casos extremos, como aqueles que o senhor mostrou, em que teve que ser retirado o globo inteiro da criança e parte da órbita ainda, Isso, né? exatamente. Perfeito, muito obrigado, doutor Marcelo. Eu que Antes de agradeço. encerrarmos, vamos entregar o certificado aqui. Certificado. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul confere o presente certificado ao médico Marcelo Krieger Maestre, como palestrante do curso de atualização científica realizado na sede do CREMERS nesta data, Porto Alegre, 9 de julho de 2022, juntamente com o bottom referente aos nossos 70 anos, mais uma atividade. Por favor. Muito obrigado. Para sair da frente, professor. Obrigado. Muito obrigado. Declaro por encerrado esse módulo de atualização científica CREMERS e Henriques. Muito obrigado e um bom final de semana a todos. Obrigado pela oportunidade. Parabéns.